Boa! Estamos ao vivo para todo o Brasil! Todo o planeta Terra. Você que tem acesso à internet, basta clicar no link para você assistir essa live top que nós estamos aqui no segundo episódio da DIY Cast. E aqui do meu lado estou com ele, Fabrício Rodrigues, meu parceiro, que vai juntamente comigo me dando essa honra, né, de estar ao seu lado para poder conduzir esse podcast que hoje vai ser top. Vai ser top, mais uma vez. Mais uma vez. Vamos manter aquela pegada. Hoje promete. Com certeza. Um cara aí bravo na O cara é bravo. Ficamos sabendo umas coisas aí que... Ouvi falar... Aqui top demais, top demais. Ouvi falar que o cara é empresário, O cara é tudo. o cara é coach, O cara é tudo. é fundador do Método Eu 3K. tô quase indo embora, cara. Cara, eu também. E agora ele tá fazendo livro. E A única- que horas que ele vai entrar? A única coisa que eu tinha de pensar, mas eu tenho um livro. E agora tá lançando um livro. Tô com vocês, Seja muito bem-vindo, Kleber. Kleber Pinheiro. Uou, muito obrigado. Calil Nassar, esse fera que eu já conheço há muito tempo. Fabrício Rodrigues, prazer estar falando contigo. Uma honra participar aqui do DIY. Então estamos à disposição e vamos enfrentar as feras aqui. Estamos abertos para qualquer questionamento. Top. Antes da gente fazer as perguntas, eu quero pedir pro pessoal que tá aí no chat nos poder dar uma direção sobre o áudio, sobre o som, sobre a imagem, por favor. Responda com palminha se estiver tudo bem, tá bom? Quero também agradecer os patrocinadores, né? Isso é muito importante. Então pode começar com os patrocinadores aí. Gente, ó, não posso deixar de falar aqui. Aí essa câmera aqui, já viu? Qual que tá aí? Instala pra nós. E essa aqui, ó. Você tá olhando pra lá, irmão. Eu tava olhando pra lá aberto, agora eu tô olhando pra cá. Desculpa, eu tô me adaptando. É que eu sou novo. Pessoal, ó, aqui nós temos hoje a Solar e Piscinas, que é uma empresa top. Por sinal, é nossa empresa até. Vendemos um produto de ótima qualidade aqui. Você que tem um sonho de ter uma piscina na sua casa, vem conhecer a nossa empresa, vem tomar um café com a gente. Você vai se surpreender com os produtos que a gente tem e com a qualidade. É top demais, gente. E aqui, ó, um boneco no final, Calil. Eu não falei nada. Opa, tem surpresa? Nós vamos dar de brinde pro pessoal que estiver no chat. Ah. Deixar um comentário no final, a gente vai fazer um sorteio. E qual que vai ser o Comenta aí, critério? comenta aí, cara. Qual que vai ser o critério? O comentário mais inteligente? Cara, a pergunta mais top. Pergunta mais top. Não, você viu no programa passado? Sim, o Fabião rasgou, arrebentou. Mas não vai- Ele só fala besteira, mas aquele dia ele arrebentou. E a gente tem aqui também. Agora é o Calil que pode falar disso aqui, Calil. Por favor. Soulcred limpa nome, limpando o nome do Brasil. Você que tá com o nome sujo, que tá com o score baixo, tá triste, tá sem dormir. A gente limpa o seu nome. Agora, melhorar o sono, já não sei, é com você. Né? Ou você precisa de um coach aí, que de repente tem o Kleber aqui também, mas ó, tá com o nome sujo? Chama nós e vamos limpar o seu nome. E agora? E agora? E agora? Que passo Sou eu da vida sem Olha você. só. Agora vamos deixar o cara Que né, dueto, brilhar. dueto. O pessoal já saiu da live, né? Sensacional. confere aí se o pessoal tá ainda na live. né? Bom, comece a assistir depois do minuto 10, tá, gente? Que daí vai ter só o Kleber. Bom, então, aqui com o meu parceiro, meu irmão. Prazer estar aqui com você, meu irmão. E estamos em lados opostos pela primeira vez durante nos últimos anos, né? E agora eu vou ter a honra de estar aqui com você, podendo perguntar. Enfim, cara, eu já sei da sua história, já sei do cara que você é, do pai que você é, do marido que você é, do sócio que você é, enfim, do filho que você é, do empresário que você é. Mas eu sei que tem muita gente ali que não sabe, então obrigado pela parceria e seja bem-vindo aí, meu irmão. Ô, que isso, Calil. Você é um cara fantástico. As palavras aí, falar pra você já vai deixar desmoralizado aqui, vai cair o sentimento, vai começar a escorrer umas lágrimas. Não pode, meu irmão. Vamos. Se correr daí, vai escorrer daqui também. Você tá com o marketing muito aguçado. Vamos lá, estamos abertos. Vai ser um prazer desfrutar aqui dessa companhia maravilhosa de vocês dois e estar aqui junto com toda a audiência aí do DIY. Fiquem com a gente o tempo todo, façam perguntas, a gente está à disposição para qualquer questionamento. Vai ser um prazer do começo ao fim. Só de estar contigo já fico feliz. Você sabe da nossa história. Prazerzão aí estar com o Fabrício. Então vamos lá, bora lá. O que vocês tiverem aí de dúvida, questionamento, o que eu puder acrescentar, o que eu puder tirar de dúvidas, estou à disposição, meu irmão. Legal. Quer começar com a pergunta? Cara, que assim, você como é um coach, e cara, engraçado como esse segmento cresceu no Brasil. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como começou a sua carreira? Posso amarrar com uma pergunta? Você gosta do termo coach? Então aí são outros questionamentos que eu falo muito pro Calil.
eu acho muito bacana. A questão do coach, principalmente no que diz respeito à abrangência mesmo, da popularização do termo, né? Coach ficou algo muito comum. As pessoas costumam trazer isso como uma questão da pegada motivacional, da questão do treinamento em si. E chegou um momento onde isso até se popularizou a um determinado ponto que tudo que era bonito de ser dito, o pessoal falava que era coach. Então eu particularmente gosto sim do termo, não tem nenhum ponto de questionamento em relação ao termo, acho legal. Eu, particularmente, apesar de ter sim um aprofundamento no coaching, gostar muito da área, eu costumo falar, o Calil me conhece, eu acredito que qualquer tipo de nomenclatura, né, de definição, ele vai definir só uma parte da tua essência, da tua personalidade, mas nunca vai definir um todo. Por exemplo, você me perguntar, você atua profissionalmente como coaching? Cara, não, hoje não faço algumas palestras, alguns treinamentos, mas nada efetivo, não é a minha vocação principal. Eu tenho outros negócios, mas o coaching é algo que me faz por propósito. Então eu acho legal sim a ideia de você absorver todo o conhecimento que o coach entrega, mas não só de maneira teórica, mas principalmente com aplicação prática. Então eu gosto sim do termo, acho muito legal. Não me considero um coach, na verdade eu considero muito mais um coach do que um coach. Eu acredito que eu estou muito mais focado no aprendizado do que no ensinamento. Então eu particularmente... Cara humilde ainda. Não, mas é fato, Calil sabe, Calil conhece. A minha esposa está lá do outro lado, lá, sabe que... Aqui a gente tem essa questão realmente de tentar a evolução através do conhecimento próprio. Inclusive foi o que eu te disse a respeito do significado, né? Do faça você mesmo, DIY aí. Então eu sou o tipo do cara que aplica aquilo realmente que aprende. E eu gosto realmente de ter essa autonomia de decisão. É basicamente isso. Cara, é interessante isso daí, cara. Eu tava vendo hoje, eu não sabia. Eu sempre vi coach como treinador, né? Isso é normal. Só que a palavra coach, ela vem de carroça, eu não sabia disso aí, né? Exatamente. Não tem nada a ver com... De carroça? Do que ela é utilizada. Só que depois ela foi criada. Foi trazido pro pessoal, treinamento, e é bacana, cara, porque hoje todo tem vários nomes aí que são referências, e hoje tem um nome na nossa frente aqui que... Cara diferenciado, hein? É uma referência que nós vamos aprender muito com ele. Que bacana. E como que é, cara, isso daí? Como que surgiu isso daí no seu coração? Olha que bacana. Vamos lá, como você disse, da referência do termo, né? Realmente é carroça. E a ideia, na verdade, o que eles falam muito, tem o coach e o coachee, que é aquele que é levado pela carroça, vamos colocar assim. E aí, o que é o objetivo do coach? É você tirar o teu prospecto, né? Ou o teu cliente, ou o teu coachee, né? Mesmo como eles falam. Você tirar ele do ponto A e levar ele pro ponto B. Ou seja, você gerar uma transformação. Então, o coaching, ele tem... O pessoal entende que é quem vai estar mais ou menos dando a direção para que aquela determinada pessoa chegue no objetivo. Por isso que vem realmente derivado disso. E a respeito da questão do coaching em si, você até fez uma pergunta, repete para mim, por gentileza, na complementação da dúvida. Não, então, como é que surgiu isso? Como que surgiu, perdão, perfeito. É praticamente um dom, né, cara? Não é todo mundo, você coach, por isso que tem muita gente que nem dá certo, né, com isso. Bacana. Não é verdade? Então, assim, é como se fosse um dom, você tem que ter esse cuidado em ensinar a pessoa. Exatamente. Aí entra essa que é a grande sacada. Eu digo para você que o coaching entrou na minha vida, o coaching em si, a metodologia coaching, ela entrou na minha vida num momento onde eu estava extremamente frustrado. Essa é a primeira questão que precisa entender. Existe uma questão vocacional, que eu lembro desde moleque, que sempre as pessoas têm o costume de vir falar da tua vida, de contar os seus segredos, pedir orientação, pedir conselho. Isso é algo que de fato me acompanha há anos. Talvez realmente seja uma questão de uma vocação natural, mas ao mesmo tempo gera uma responsabilidade, porque uma coisa é você falar sobre algo que você vai ser responsável, né, pela consequência. Outra coisa é quando você está dando direcionamento para uma outra pessoa tomar uma decisão e a consequência daquela tomada de decisão vai afetar a vida daquela outra pessoa. Então o coaching em si entrou na minha vida, a gente vai ter tempo para falar um pouquinho disso, mas foi no momento onde eu quebrei. E para você ter ideia, eu abri mão do empreendedorismo. Eu falei, não quero mais empreender, não. Eu quero viver uma vida simples. Quero viver uma vida tranquila. E eu tava, de fato, na roça. Quando eu falo na roça, é na roça mesmo. Calil conhece, sabe como que é. E naquele momento eu falei, não quero ficar tranquilo. Passei um período de vitimização, achando que eu era vítima dos motivos errados que me levaram a estar naquela situação. E ali o coach começou a virar uma chave. Ele me tirou do processo de vítima e me trouxe o processo de coautor. Eu passava a ser autor daquelas decisões. Então eu fui aprofundando no coaching ao decorrer do processo. E aí outros valores que também, no meu ponto de vista, inclusive no método 3K eu falo muito disso, tem alguns valores que vão além. O coaching ele vai falar ali de uma certa inteligência racional e emocional, mas ele dificilmente ele vai abranger algo que eu considero ainda maior, que é a questão espiritual.
que é uma questão mais da essência da vida mesmo, uma coisa mais de uma completude um pouco mais complexa de se falar. Então, o coaching naquele momento ele trouxe essa compreensão emocional e racional, e aí junto com alguns valores que eu já tinha, eu comecei a trazer um processo de transformação, ressignificação, e ali foi onde o coaching entrou na vida no ano de 2015 para 2016, mais ou menos isso. E praticamente foi nessa época que teve um boom disso aí, né? Exatamente. Quando começaram a surgir os coaches. Exatamente. Eu lembro que no ano de 2015 tinham 2 mercados emergentes, assim. A minha esposa costuma falar que a visão que eu tenho de futuro, ela é muito aguçada. Eu lembro que naquele momento eu tinha investimento em Bitcoin, que hoje as pessoas estão popularizadas. 2017 teve o boom do Bitcoin. O marketing digital, naquele momento estava engatinhando, essa pegada de influencers não estava tão em alta. E a questão do coaching. E eu tinha uma vertente, eu via a visão, eu tinha a visão de mercado, eu entendia que só eram mercados num ponto de imersão muito grande, que ele estava realmente trazendo um potencial de crescimento gigantesco. E eu falei, pô, vou surfar essa onda. E aí que é interessante, porque apesar de eu ter pego todo o conhecimento do coaching, eu não apliquei ele naquele momento. Inclusive tem uma carta que eu apresentei nos eventos, eu escrevi uma carta num período onde eu ainda morava de favor na casa da minha sogra, eu tinha uma dívida acima da casa das centenas e milhares de reais. A única coisa que estava boa na minha vida era meu casamento, a minha família, algo que eu sempre negociei para lado bom, sempre falei, não, isso eu não abro mão, isso eu quero cuidar, independente da situação. Mas era aquele momento onde eu estava no fundo mesmo. Então eu não apliquei. Eu tinha visão, eu entendia que o mercado estava em crescimento. Por exemplo, até comentei com vocês. Aí, ó, o pessoal do comentário, Instagram meu, né, Calil? Verdade. Pinheiro Oficial 3K, vai lá. Com certeza. O pessoal vai colocar no comentário e segue a gente. Eu tenho uma gama enorme de seguidores, já tô com 400 e poucos seguidores, então segue a gente. Por que eu trago essa visão? Porque eu não explorei isso como negócio. Eu explorei isso como prática minha. Então, assim, foi algo que eu trouxe para minha essência de vida. Eu via que tinha um potencial de mercado, eu sabia que tinha um potencial de ganhar dinheiro, mas naquele momento da minha vida a dor era tão grande que eu usava ele como efeito de cura e não de lucro. Então, foi o que fez mais sentido para mim, é algo que eu trago até hoje. Então, apesar do coaching, que foi até um dos pontos pelo qual eu falo que a popularização dele acabou não sendo tão positiva. As pessoas começam a trazer que tudo que você fala é coaching, tudo que você fala é coaching. Então, teve aquele boom, a maior parte das pessoas surfou a onda do lucro, mas nem todas que surfaram a onda do lucro, de fato, aplicam isso na vida. Então, eu costumo falar que o lucro que o coaching me deu, por exemplo, na minha vida emocional, na minha vida matrimonial, na minha vida financeira e profissional, foi muito maior do que a profissão em si me trouxe. Mas a aplicação prática foi muito mais intensa. Uau. Uma pergunta. Uma pergunta dupla. Ó, até sentou. Então, a gente sentar aqui. Vamos lá. Qual o seu maior ensinamento a nível profissional e a nível pessoal? E assim, qual foi o ensinamento e em que situações, que circunstâncias você estava quando você recebeu esse ensinamento? Legal, perfeito. Então vamos lá, eu vou colocar como aprendizado. O que mais me trouxe um aprendizado muito forte. Isso que é interessante. O cara vai corrigir minha pergunta, mas beleza. Porque ensinamento é muito forte, né? Eu costumo falar assim, ensinamento é algo para você compartilhar com uma outra pessoa. Sim. E não existe o ensinador sem o ensinado. Então é uma via de mão dupla. Mas quando eu digo de aprendizado, é algo que eu absorvi e apliquei de fato, de uma maneira prática. Perfeito. Então vamos lá, questão do aprendizado, por exemplo. Primeira questão, a gente costuma falar muito da humildade, as pessoas associam isso à humildade relacionada à falta de dinheiro, à pobreza, à escassez. E a humildade não tem nada a ver com isso. A humildade é a capacidade que você tem de entender e aceitar que vários fatores externos a você não estão no teu controle. Então a humildade, o primeiro passo da humildade é a aceitação. E a aceitação não é aquela coisa, tudo bem, eu entendo, mas já não é aceitação. A aceitação é a aceitação de você entender, de fato, opa, espera aí, isso tem um propósito maior, isso está acontecendo, não é comigo, eu não sou vítima dessa ação, mas de fato isso está acontecendo como uma oportunidade de crescimento. Então a humildade foi o principal aprendizado que eu trouxe para minha vida. As pessoas que não conhecem, muitas vezes enxergam um estereótipo, que nem você fala, o coaching, o empresário, o cara bem sucedido, o resultado, e aí estereotipa tanto isso, que ele não entende que na verdade tudo isso é consequência de uma série de decisões que são fruto de um ponto de muita humildade. Porque quando eu estava lá embaixo, eu tenho um problema muito forte, que hoje eu corrigi e talvez tenha sido o meu maior lucro, que é a questão da correção da ira. Eu tinha um problema com ira que você não faz ideia. Eu quebrava celular na parede, quebrava vidro no murro, tem cheio de cicatriz no braço.
E através desse processo da humildade, eu comecei um processo de aceitação. E a aceitação, ela tá livre de julgamento. Então, o maior aprendizado, assim, para mim, que hoje eu trago até a minha vida, é de fato a humildade. Por isso que dizem que a humildade é a fonte da sabedoria. Depois você começa a ter sabedoria de como lidar com a situação, mas no primeiro momento você não pode resistir a ela. No primeiro momento você aceita, compreende, faz daquilo uma oportunidade, ressignifica, e aí você começa a ter a sabedoria para corrigir aquele problema que você tem na sua vida em qualquer área dela como um todo. Mas eu diria que a humildade é o aprendizado principal, assim. Que leva tanto para a vida pessoal quanto para profissional. Sem dúvida. E aí começa... A humildade ela vai ser a fonte. Lembra até, o método 3K é interessante exatamente por causa disso. Eu vou falar... a humildade, ela é uma... E em breve o livro Método 3K, hein? Já em breve. Acompanha, daqui a pouco. Já tá no forno, Já tá pronto. Eu tenho ele todo escrito, redigido. É questão gráfica, questões de definição de cores, enfim. São mais questões estéticas do que necessariamente de conteúdo. O conteúdo tá todo formatado, é questão de fazer o lançamento. Tem um rapaz que vai me ajudar aí, Fabrício, mas diz que lançou um tal de Pai Tá Vindo, não sei se você conhece. Então, né? Eu vou lançar meu segundo depois que vocês dois lançar o primeiro. Não, mas aí fica fácil. Então, assim, logo chega. É? Logo chega. Qual que vai ser o nome? Não faço nem ideia. A gente falou um nome aquela vez, né, Júlia? Mas é que existem coisas assim, cara, eu gosto muito da questão do livro. Porque o livro, assim como os vídeos que a gente faz, como isso aqui que a gente tá fazendo agora é uma coisa que eterniza a gente. Perfeito. Vai estar documentado. Daí, quem quiser assistir, vai assistir. Até mesmo os nossos próprios familiares, né? É verdade. Vão olhar no tempo. Então, assim, eu acho legal, cara. O livro é a mesma pegada. E eu admiro demais, cara, vocês que têm o dom de escrever. Eu confesso que eu não sou muito bom, eu tenho história demais. Mas a ponto de eu pegar e fazer, não é. Mas eu admiro demais, por isso que eu perguntei, porque é legal, cara. E você usou uma palavra ali que, na hora que você falou, ressignificar. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque você comentou sobre as suas dores, a sua ira. E qual que é o princípio para você começar isso daí na sua vida? Legal, bacana. A respeito do livro, vamos lá, uma dica simples, hein? Mais vale a história do que o autor. A história... Eu acho isso assim, a maior verdade. Tanto é que eu comentei no episódio passado sobre o meu pai, cara. E do meu pai que eu comentei, meu pai era um cara de contar história. Mas ele tem história demais, assim. Que bacana. Então E até o que eu comentei com o Calil no dia. Eu falei, poxa, eu queria que ele estivesse aqui para poder ter feito um podcast com ele, para a gente pegar essa história e eternizar. Mas a história... Você podia contar no seu livro histórias do seu pai, inclusive. Então, vamos lá. E aí, coleção de histórias. Pra você entender isso que é interessante. Quando a gente tá no coaching, você tem algumas linguagens que vão além do que simplesmente uma resposta ou um entendimento. Quando eu te faço uma pergunta, você entende que você consegue ressignificar. Você fala, poxa, tudo bem, eu não sou um bom escritor, mas eu tenho histórias que hoje já não me pertencem. Então você tem agora não só uma questão vocacional, não tem a questão vocacional de escrita, mas você agora tem um compromisso com uma história que já não é mais só sua. É uma história que já veio de uma outra pessoa, está com você, e existe um bom de compromisso. Isso é forte. Você daí já deu um corte, cara. Já. Isso é ressignificar, meu irmão. Precisa trazer um novo significado para aquilo que muitas vezes você sabe o que é, mas você não consegue entregar um significado que vai gerar uma ação efetiva. Ressignificar isso, é você encontrar o significado que vai gerar uma ação. Trazer um significado para ser bonito? Legal. Vou achar uma palavrinha bonita e trago. Mas um ressignificado que vai trazer uma ação efetiva, que vai gerar transformação, aí ele tem significado forte. Aí é algo que... Pode começar a escrever uma carta pra mim. Aí, ó. É isso aí, Julia. Música, maestro. Música, Quando eu te vi. Júlia, tem pergunta? Não pergunta? Quantos milhões de pessoas? Quantos milhões de pessoas? Tem 12 milhões. Ô, louco! Quando eu entrar, 24. É assim, quando a Júlia chega, dobra a parada. Aí sim, Julia. Vem pra cá. Daqui a pouquinho. E olha que interessante, voltando para a questão ressignificar. Quando a gente usa a palavra ressignificar, é exatamente isso, encontrar um novo significado de maneira simples. Mas como eu te disse, só encontrar um significado não basta. Você transformar esse novo significado numa energia nova que vai gerar uma ação efetiva. Por exemplo, quando eu trouxe a questão da raiva. O que eu identifiquei da minha raiva especificamente? Eu entendi que a minha raiva, ela não era só ruim. Aí você falou, louco, Kleber, raiva não é só ruim? Exatamente isso. Toda a nossa vida ela é dual. Toda a nossa vida ela é polarizada. Existe o bom, o mal, existe o quente, o frio. Tudo é dual. Então, por exemplo, da minha raiva, eu entendi que ela é fruto de um raciocínio muito rápido. Então, o que acontecia? Como assim, Kleber, um raciocínio muito rápido? Eu via algo que não me agradava, eu olhava a situação, julgava a situação. O erro não era a raiva. A raiva já era um sintoma.
Não era a causa. Eu enxergava a situação, aquilo me gerava uma acusação que eu estava gerando sobre aquele fato, gerava um sentimento de... Lembra que eu falei da humildade? A ausência da humildade era isso. Aonde eu achava que aquilo não estava certo, não poderia ser daquele jeito, a pessoa estava fazendo por egoísmo, eu já estava no ponto de julgador da causa, e naquele momento eu gerava também a pena. E a pena era a raiva, a falta de aceitação. Então era esse que era o grande ponto. Então o que eu fiz? Eu simplifiquei. Eu falei, nem tudo é ruim. Qual parte não é ruim? Primeiro porque eu tenho uma percepção aguçada. Se eu vejo de raciocínio e quando eu vejo eu mesmo não tenho mais controle de mim, é porque a velocidade de raciocínio é muito boa. Então essa foi a primeira parte boa. Falei, então eu vou trazer isso como algo meu. Positivo. Vou me empoderar disso. É uma qualidade. A grande questão é como que eu vou aplicar isso. Então ao invés de eu trazer o ponto de condenação, eu corto o ponto de condenação e acrescento a humildade. Que a humildade eu enxergo do mesmo jeito. Eu enxergo todas as situações do mesmo jeito. Não mudou a minha situação. Eu entendo quais são as limitações, os pontos de vista de cada situação, de cada pessoa que envolve a situação. Compreendo aquilo, mas já não gero julgamento sobre aquilo. Quando eu percebo que o julgamento provém da minha mente, eu trago o ponto de humildade e falo assim, aquilo que está acontecendo ali está daqui para lá, mas o que é daqui para cá? Como que eu vou trazer um novo significado para isso? E aí eu começo a trazer novas abordagens para aquele mesmo fato. Então faz eu ter que criar, eu ter que abordar o meu potencial criativo, criar novas maneiras de conversar, abaixar o nível da minha energia, ter uma abordagem mais tranquila em relação ao tema, encontrar uma solução que de fato resolva o problema. Porque quebrar vidro no soco, quebrar celular na parede, gerar estresse. Não muda nada. Ficar um dia e meio, 2 dias ali, cara fechada, vendo a mulher que eu amo do meu lado todos os dias e não conseguir desfrutar de 1 minuto de paz com ela porque eu tava num orgulho bobo, fruto de uma raiva inconsequente, era imaturidade demais para alguém que se diz homem. Ser homem é conseguir colocar abaixo dos seus próprios sentimentos e conseguir, eu costumo falar pro Calil que é conseguir, de fato, você se sobrepor ao instinto. Então aí quando você domina o instinto, você começa a se tornar um pouco mais homem. Ainda não é um homem completo, mas deixa de ser um menino. É basicamente isso. Já que você falou de instinto, explica pra gente como é que funciona o instinto, a mente, o que faz a pessoa ter uma reação, o que faz ela responder aquilo que ela enxerga, aquilo que ela observa. Uhum. Bacana. Viu? Tá ficando muito longa as perguntas aqui? Quer que resumo ou tá de boa? Tá tranquilo? Perfeito, tá perfeito. Tá em paz? Fique em paz. Estamos com um recorde de público, não é isso, Júlia? É isso aí, agora 13 milhões e meio. Estamos em Temos quantos? uma pergunta já, né? Uma pergunta? Vamos aproveitar o gap, porque essa resposta do instinto, por isso que eu até perguntei antes, ela é bem complexa. Ela vai puxando desde a essência do nascimento até o momento onde você começa a entender quem você é, não quem você acha que você é. Então eu acredito que a pergunta, dependendo de como for, ela já encaixa a resposta aqui, vai ser mais prática. Quem fez a pergunta foi o Gabriel. Gabriel o quê? Gabriel o quê? Anzelotti. Gabriel Anzelotti, um forte abraço pra você. Estamos esperando você aqui no próximo podcast, não é mesmo, rapaz? Sim, com certeza. Nós já falamos dele da vez passada. Já falamos dele. Já falamos do Gabriel, então temos que chamar esse Logo, cara logo urgente você aí. tem que estar aqui, Gabriel. É isso aí, meu irmão. Kleber, quanto tempo demora uma decisão? Uma vida? 1 segundo? Explique. Gabriel. De coach pra coach, né? coach De coach pra coach. Gabriel é sensacional, já vai ter que levar o boné já, Gabriel. Me senti bem burra agora. Ele fica com esse... Eu também, Júlia. Eu também. Eles ficam com esses negócios de coach entre eles. Aí o que eles estão querendo dizer? Vamos deixar ele falar e vamos ver o que acontece. Viu? Posso ser sincero? Não, tô brincando. Gabriel, sensacional a pergunta, meu irmão. Vamos lá, ó. Tem que vir pra cá. Se vier pra cá, eu venho junto com você. Mas daí do lado de trás da câmera, hein? Gabriel, é o seguinte. É interessante porque a decisão, apesar de ela estar associada ao tempo, o tempo ele é um fato que vai além da decisão. O tempo, na verdade, na essência, ele só existe numa única constituição. Nós, como seres humanos, a gente tem a percepção de passado, presente e futuro. Ponto. Natural. É isso que nos diferencia, por exemplo, do animal. É essa percepção de tempo e colocação no espaço-tempo. Porém, a decisão ela só pode ser tomada numa única esfera de tempo, que é no aqui e agora. Qualquer concepção de decisão que não seja tomada aqui e agora, ela não é uma decisão. Ela pode ser uma ideia, ela pode ser um desejo, pode ser um sonho, pode ser uma culpa, mas ela não é, de fato, uma decisão. Toda decisão tomada, ela tem que ser aplicada no aqui e agora, de maneira simples e objetiva. Tomei a decisão e coloco ela na prática no mesmo momento. Bacana. Feito? A maior ação é uma ideia morta. É assim que funciona. Mata a ideia, mata o sonho, transforma em ação prática, que as coisas acontecem sem sombra de dúvida. A gente às vezes acha que a decisão ela vem junto com o resultado.
A decisão e o resultado, aí sim tem um tempo. Talvez até a pergunta seja mais nessa colocação. Eu tomo uma decisão agora e quanto tempo eu demoro para ter o resultado ou a consequência daquela decisão? Não tem como você mensurar, porque toda decisão que você toma, eu posso falar de bate-pronto. O primeiro reflexo dessa decisão você já tem no momento que você toma ela. Primeiro porque a partir do momento, se você tem uma coisa muito presa dentro de você, uma mágoa, algo que te machuca muito, no primeiro momento que você pedir perdão para aquela pessoa, naquele mesmo instinto, naquele mesmo instante, aquele sentimento já se foi. Então o primeiro resultado vem ali. Agora ela tem uma série de contrapontos que vem ao decorrer do tempo. Então uma decisão, eu digo para você que ela nunca é isolada. Ela tem uma série de resultados que vem junto com aquela decisão. Top. Cada um tem a vida que merece? Ah, com certeza. Pergunta, né? Com certeza. Porque isso envolve um morador de rua. Sim. E isso envolve o cara mais rico do Brasil. Exatamente. Com certeza. Merecimento é algo que está dentro de cada um. As pessoas associam merecimento a um criador que fala assim, nossa, mas será que eu mereço isso, meu Deus? Eu me coloquei num ponto na minha vida onde eu me questionava assim com Deus. Falei, Senhor, por que eu tô passando por isso? Meu Deus, eu fiz tudo certo, eu tinha faturamento, eu honrei meus compromissos, eu andava certo, tô sendo uma pessoa correta, tô fazendo a tua vontade. Por que eu tô aqui na roça trabalhando por R$50 o dia? Meu Deus, por que as pessoas estão me julgando como bandido? Por que eu tô respondendo um processo? Por que eu tô nesse ponto de acusação? Eu já me passei nesse ponto, eu falava assim, eu não mereço isso, correto? E aí quando você fala assim, é interessante, por que eu falo que o merecimento, com certeza absoluta, ele é de cada um? Quando você recebe uma prova ou uma aprovação, ou quando você recebe uma dificuldade, a gente tem a tendência a resistir àquilo. E o que gera sofrimento não é a situação, é a resistência. Quando você resiste àquilo que é. E essa resistência, na verdade, é porque você não tá, você está resistindo ao que Deus está tentando te ensinar. E quando eu falo de Deus, entenda como você quiser, tá? Aquilo que você definir como Deus na tua vida, faça como você quiser. Mas é uma força maior que com certeza absoluta já estava antes de você, está agora com você e estará depois de você. Isso é fato. Isso a própria ciência fala, mas vamos conjugar de maneira simples. Quando a gente fala de você, de fato, ser merecedor ou não, é porque aquilo você está julgando a situação. Lembra que eu falei da humildade? Você está julgando aquilo como ruim. E aí, por exemplo, Fabrício, eu tenho a informação de que você passou por alguns fatos muito pesados psicologicamente, questão de filhos, a Ju que está ali, questão de aborto, e nunca ninguém vai saber a dor que vocês passaram. Acredite, não tem como, mesmo que você fale, mesmo que você expresse, aquela dor foi de vocês. E é exatamente essa que é a grande sacada, aquilo tornou você mais forte. Enquanto você resistiu, aquilo é que você estava no processo de aprendizado. Quando você aceitou aquilo, você entendeu a lição que Deus tinha para dar. Então, assim, quando eu parei de resistir aquilo e comecei a entender que sim, eu sou merecedor do bom e do ruim. O bom nada mais é do que algo passageiro e o ruim também. Aquilo não te define como ser. Mas aquilo é uma oportunidade que você tem, seja de impactar a sua própria vida ou de impactar a vida de quem está ao teu lado. Mas, sem dúvida, você é merecedor de tudo, absolutamente tudo que você vive. Seja por decisão ou por omissão. Mas você é merecedor. Legal. Você viu que top? Cara, é interessante isso daí. Você fala sobre como as dores, né? Eu lembro que da minha vida, assim, da maneira que eu vim, sabe quando você leva bordoada na vida, que a vida vem apresentando, só que ao invés de deixar eu para baixo, eu sempre me colocou numa posição melhor. Melhor no sentido, assim, no emocional. Aprendi a lidar muito mais fácil com o sofrimento do que, né? As coisas acontecem. Eu lembro que quando eu li um livro do Padre Cabo de Melo, por exemplo, quando o sofrimento bater a sua porta, o título me chamou a atenção. Eu pensei, caramba, esse livro deve ser legal. E no comecinho do livro falava assim, quando o sofrimento bater na sua porta, abra e peça para ele entrar. Perfeito. E é uma maneira simples de você conduzir as coisas, porque os problemas vêm, a adversidade vem, não tem como a gente fugir disso. Não, perfeito. Só que às vezes você se vitimizar e você se colocar numa situação que vai acabar com você. Se você perfeito. colocar numa posição que, poxa, eu sou coitadinho, olha como a gente, nós passamos por tanta coisa na vida que a gente não tem tempo para ficar parado e falando, nossa, olhem para mim, gente, olha, até por isso que quando surgiu o nome, o DIY, o faça você mesmo, e o sentido era esse, poxa, não espera. Para de ser, né? E faz as coisas acontecerem, pô. Né? É exatamente isso. Porque a gente não tem tempo, cara. E você passou por um episódio que você comentou assim, peguei um trechinho curtinho que você falou sobre a sua ira e tal. Sim. Você teve que aprender a lidar com isso. Perfeito. Não aconteceu uma mágica. Aquilo tudo, a cicatriz não sumiu. Não, continua ela aqui. tá aí. Só que você tem que aprender a lidar com isso daí. E na vida, cara, a gente leva bordoada e tem que aprender. Até porque o negócio da ira, ele acaba sendo algo meio que cultural, né? Pô, eu sou homem. Sim, Eu tenho que reagir no trânsito. Opa, Passou, não deu seta.
eu tenho que reagir assim, eu sou homem. Então, às vezes, isso aí vem de pai para filho. O meu avô era um cara extremamente irado, o meu pai era um cara irado, e, consequentemente, você aprende dessa maneira, né? Você também falou um pouquinho no outro também sobre isso, e eu já linko também com uma pergunta, né? Você ressignificou e dentro de você conseguiu resolver isso aí. Mas e para as pessoas que não sabem que existe essa possibilidade de ressignificar? Elas só são aquilo. E aí entra também naquela parte do instinto, né? Exatamente. Volta para aquela pergunta que a gente falou do instinto. E é interessante exatamente isso. Nós temos alguns, até usei o termo estereótipos, né? A gente tem alguns padrões que nos definem como ser. Por exemplo, quando me perguntaram a respeito de ser coach, talvez algumas pessoas que sentassem aqui iam se definir como coach, empresário, marido, tal. Sim, sou tudo isso, mas nada disso me define. Sim, eu sou empresário, eu sou coach, sou tudo isso e nada disso me define. Eu sou tudo isso, mas isso não me define como ser. Eu acredito que a minha essência de ser, ela vai além do que aquilo que me define como homem, como marido, enfim. E aí o que acontece? Nessa questão eu divago muito o meu pensamento a respeito do porquê existe essa energia vital. Por que existe essa vida? O que nos trouxe até aqui? Aí o que a gente compreende? Calil, fica à vontade lá, Calil, que não estamos ao vivo. Não, a câmera estava só em você, ninguém tinha visto. Ele pegou a atenção dele. Calil, Ele não perde a atenção. Ele não perde a atenção. do que eu tava falando mesmo? A gente tava falando do jogo do Corinthians e do Grêmio, 4x4. Eu entendi. Inclusive, domingo que vem, o campeão voltou, de fato. Tem algum São Paulino na live? Comenta aí, tem algum São Paulo do Corinthians. Coloca aí, Corinthians, vai Corinthians. Ou coloca mais São Paulo. Viu? Voltando pro raciocínio, não tá bom do Corinthians. Ele não perde o raciocínio. Mas era do Corinthians e Grêmio mesmo. Então o que acontece? Quando a gente fala da questão do instinto, Certo. eu falo pra você o seguinte: primeira questão é aquilo que me fez trazer um novo significado pra minha ira foi aquilo que eu comentei pra vocês. Eu entendia que era necessário. Como você disse, tem algumas pessoas que não sabem que existe essa possibilidade de ressignificar. Eles acreditam que são e já era. Eu sou assim, acabou. Exatamente. Gabriela. Exatamente. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim. Exatamente. Quem quiser estar comigo vai estar porque eu sou assim. Quem quiser porque você é assim. E eu sou assim. Exatamente. E aí existe essa grande questão. E olha pra você ver, isso é muito forte. As pessoas que cometem esse erro, elas criam uma barreira de crescimento, um bloqueio emocional, um bloqueio de crescimento que você não faz ideia. Porque quando você se define assim, você joga a responsabilidade pro outro falando assim, ou ele me aceita assim, ou sai de perto de mim. É mais ou menos isso. Não é isso? Só que, quando você define o eu sou é uma das palavras mais fortes que existe na Bíblia. A manifestação do nome de Deus a Moisés veio através do eu sou. E eu sou é algo muito forte, porque não é algo que eu estou, é algo que eu sou, é algo que te define como sendo. E aquilo é o seu ser. Eu sou. E aí quando você define, por exemplo, que a imagem e semelhança de Deus, que é aquilo que é a manifestação do nome dele, eu sou, e você fala assim, eu sou tudo isso, você está limitando um potencial de Deus na tua vida, e você aceita você ser uma pessoa que tem um relacionamento frágil, porque eu sou irritado. Eu podia aceitar isso. Você aceita que você é uma pessoa fracassada, porque o resultado financeiro do teu negócio não veio. Você aceita que muitas vezes eu sou, porque simplesmente, na verdade, você abriu mão de ser mais. Então você aceita ser menos para que não gere uma sobrecarga de crescimento. Então é mais fácil a dor da zona que você está do que a dor de uma zona que você ainda não ocupa. Então ir para a zona de crescimento é doloroso. Sair da zona de conforto é para poucos. Mas é basicamente isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas fique... Você foi... Foi? Bota aí. Caraca, Você gostou? aí já dá mais um corte aí, Júlio. Deixa eu ver, tá tudo no livro aqui. Ó, pessoal, tá tudo no livro aqui, ó. O pai tá vindo. Lê lá que é sensacional. Calil Nassar, do Santos Júnior. Mas Calil Nassar. Metido a coach, tô brincando. Mini coach. De MC a coach, né? E olha só. Aí a gente traz de novo à tona a questão do instinto, né? Você fala, pô, o que é o instinto? E aí eu vou aproveitar até esse gancho que eu falei a respeito do eu sou. Quando eu falo do método 3K, só para ficar bem claro, na minha concepção, a minha tomada de decisão até talvez seja uma complementação da resposta do Gabriel Lanzelotti, que estava nos comentários. A minha tomada de decisão hoje, ela aborda essas 3 áreas da minha vida. Se uma delas estiver de fora, eu vou pegar e vou me questionar. Só que eu categorizei essas áreas da minha vida. As 3 áreas da vida do ser humano é a área física e mental, ponto. Eu defino ela como a chave de bronze. Se você tiver a chave de bronze disso, você vai ter acesso a algumas coisas que eu já falo. Então, ou seja, a gente tem a chave de bronze, que é a chave física. A gente tem a chave emocional, que é a chave de prata. Então, a chave emocional, que vai te dar acesso a uma série de coisas que eu também já vou te falar. E aí você tem a chave de ouro,
E a chave de ouro é a chave espiritual, da inteligência espiritual. Então eu quando vou tomar uma decisão, por exemplo, eu falo assim, será que eu estou negociando bronze por ouro? E aí eu falo, opa, espera aí, se eu estou vendendo a minha chave de ouro por algo que é de bronze, eu acredito racionalmente que eu não estou sendo inteligente na minha tomada de decisão. Então eu trago a sabedoria da chave de ouro para que eu possa ter uma tomada de decisão mais assertiva. Isso envolve o quê, por exemplo? Imagina mais ou menos o seguinte, a chave de bronze, ela é a chave mental, é a chave física. Tudo isso que a gente está manifestando aqui, a mesa, a cortina, tudo isso que a gente consegue de fato perceber através dos 5 sentidos, é material. É o mundo material de maneira manifestada. Envolve carro, casa. Carro, casa, dinheiro, sucesso profissional. Até o sucesso é algo meio subjetivo porque ele é muito mais uma emoção do que uma materialização, é uma sensação de conquista. É mais ou menos isso, né? E aí já a questão material... Você entende o seguinte, imagina mais ou menos o seguinte, eu quebrei. Eu fiquei com uma dívida de 200 mil reais, não fiquei com uma dívida de 200 reais. Fiquei uma dívida de 200 mil reais. Naquele momento da minha vida, eu não tinha essa percepção que eu tenho hoje, mas eu sei que a tomada de decisão que eu tive foi, eu perdi dinheiro, mas eu tinha a minha família. Imagina que fosse o inverso, eu tenho muito dinheiro, mas eu não tenho a minha esposa ou meu filho. Quem aqui trocaria? Pergunta pra qualquer um que tá na live. Troca a pessoa que você ama, alguém que você tem que é extremamente valoroso na tua vida, por R$1 milhão. A minha sogra eu troco. 1 milhão? Eu ofereci 5. Olha só, vai você. Eu ofereci 5. Você troca? Mas posso perguntar? Isso tá certo nisso? E é interessante, né? A gente fala assim, é claro que é uma brincadeira. Não, não é, ela falou sério. Até por menos. Não precisa chegar no 5 milhões. Você quer levar? Top pra você levar, né? A complementação da situação é mais ou menos isso. Mas quem dera, se fosse até mesmo, claro que isso não é nem inconcebível, mas imagina Tomara que ela faz na live hoje? Tomara. Tá no comentário. Manda o corte pra ela depois. Manda o corte. Aí acontece o seguinte, se ela pudesse tomar essa decisão, a gente até pensa, não, eu trocaria. Só que hoje a decisão dela, a partir do momento que você casa, a decisão que ela toma também afeta a sua vida. Se ela pudesse trocar, ela não trocaria só a sogra dela. Ela, por consequência, trocaria a tua mãe. E trocando a sua mãe, ela gera um impacto emocional no meu marido. Se eu gero um impacto emocional no meu marido, eu gero nos meus filhos, eu gero na minha família. Então você entende que uma decisão é exatamente isso. Ela é muito mais complexa. Claro que a gente tá trazendo com um nível de brincadeira, sem dúvida nenhuma, né? Mas, ou não sei. Espera. Depende. A mala tá no carro lá, né? Mas então o que acontece? Quando a gente tá então nessa concepção de valores, eu começo a entender que existem valores que não faz sentido negociar. Não é uma questão de inteligência. Aliás, é uma questão de inteligência, mas uma inteligência óbvia. Parece ser subjetivo. Nossa, mas eu tô falando de algo que eu não tô vendo aqui. Eu tô vendo 1 milhão na minha mão. Mas não é exatamente assim, porque a consequência daquilo você também vai sofrer no mundo físico. Apesar dela ser uma decisão emocional, isso vai gerar um impacto na sua vida física. Você vai se sentir mais desanimado, mais triste, mais frustrado, mais decepcionado. Enfim, isso você vai sentir manifestado em você mesmo. E depois tem a questão da chave de ouro, que é a questão daquilo que eu falo pra você. Eu tenho certeza, eu tenho convicção hoje. Acho que o estágio da minha fé hoje, ele tá além do que simplesmente fé por fé. Realmente hoje eu falo muito da questão do verbo, que muitas vezes as pessoas entendem errado, que é o esperançar. Não consigo especificar com muita clareza, depois a gente até pode detalhar, mas a fé, ela é algo que você tem que transformar numa ação prática. As pessoas ficam esperando acontecer algo no futuro. A fé e assim, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e não se tocam. Ela é firme, ela é fundamental. Então hoje, por exemplo, quando eu trago a questão da fé, e eu percebo, por exemplo, que aconteceu, vamos colocar, por exemplo, que eu estou na minha empresa tem uma conta de R$1 milhão para pagar amanhã, e hoje o meu caixa está negativo. E aí eu percebo que, nossa, meu Deus, o que eu vou fazer? E já começa a bater aquela angústia, aquela ansiedade, meu Deus do céu. Quando eu percebo hoje que eu estou negociando a minha paz de espírito por um valor que é material, no mesmo instinto, eu já trago a ressignificação daquilo. Eu falo assim, opa, espera aí, a fé eu não vou negociar. Eu tenho certeza que existe um propósito para isso. Ponto. Não negocio. A minha visão é, me dá sabedoria, assim, ó, para entender qual é o propósito desse ensinamento. Se eu gerei 1 milhão de resultado negativo, eu tenho 24 horas para converter, quais são as oportunidades, ou qual a ligação que eu não fiz, qual o fornecedor que eu não abordei, qual o cliente que eu não atendi, quais são as oportunidades que está escondida aqui que eu não estou enxergando, que o senhor está tentando me mostrar, eu não estou enxergando. E ao invés de eu tapar o olho e fingir que aquilo não está acontecendo, eu tento transformar aquilo em uma oportunidade para uma tomada de decisão que vai me gerar um resultado, entendeu? Então é
É basicamente isso. Não sei se eu consegui explicar de maneira objetiva, até porque é muito complexo. Pessoal que tiver a oportunidade para acessar o método 3K, a gente fala disso tudo com muito mais profundidade, né? E fica mais amplo. A gente acaba não tendo tempo hábil de falar de cada uma das esferas, mas de maneira subjetiva, é basicamente isso. Eu falei do instinto, certo? Vamos voltar para o instinto? E o instinto, eu falei da mente, eu falei da emoção e eu falei do espírito. E o instinto? E o instinto? E o O instinto? que é o instinto? O que é o instinto? E olha só para você entender. E isso é uma das piores partes da vida. Essa é talvez a pior parte. Porque o que acontece? Na verdade, o instinto, ela é a origem de tudo. O instinto, ele funciona assim. Se você imaginar a essência da vida, qual foi o primeiro momento onde você foi você? Qual foi, Fabrício? Fala pra mim. Tempo. Difícil lembrar. 5. Difícil lembrar, certo? Difícil. Provavelmente as primeiras memórias que você tem de você sendo você chamado de Fabrício e tal, vai ser com 8, 9 anos, 7, pra quem tem uma memória Acho que muito minha boa. primeira memória foi com 5 anos de idade. Puxa vida. É melhor não compartilhar, você acha que é bom? Não, tô brincando, fala aí. Conta pra gente, o que é essa memória de 5 Não, anos? que eu lembro, assim, né? É. Não, mas talvez não seja uma memória. Porque assim, vocês não estão entendendo nada, mas enfim. Não. Quando eu era criança, a minha mãe costumava filmar os meus aniversários. E eu lembro da minha festa de aniversário. Só que agora eu não sei se eu lembro por ter vivido ou por ter assistido o Esse filme. vídeo é uma memória. Porque se eu lembro quando eu assisti, eu já tinha uns 12. Então, pode cortar essa parte. Tá? Ficou E dar sequência. feio. Ai, não. Não, ficou estranho. Ficou estranho. Volta lá com o Kleber que tava melhor. Quando que é a sua primeira memória? Cara, eu não lembro. Assim, eu tenho alguma. Aí. Eu tenho Ele tem alguma amnésia. Aí, ó. Engraçado que. Alzheimer. Você entendeu que a Júlia ela zoou com todo mundo, Não, menos zoa, foi entrevistado. ela não perde tempo, É, né? não. Mas assim, eu tenho poucas lembranças. Assim, não lembro de datas, essas coisas assim. E é uma pergunta interessante, porque. Qual que é o dia do seu casamento? Você não pode me complicar, o cara fica quieto. Vamos continuar a entrevista. Vamos Tô continuar. brincando. Tem que estar na mesa. Daqui a pouco, pô, a Não, mesa ali. você não quer falar, entendi. Cadê no dia 10 de setembro? Eu sei que você sabe, rapaz. Ele falou outra vez aqui, acertou. Quando eu tive... Que lindo isso. Que lindo. Não, é. Dia 10 de setembro, faz pouco tempo, hein? Quantos anos já de relacionamento? Não, faz pouco tempo, esse mês. Então, 12 anos. 12 foi- anos, achei que era alguns dias. Não, 12 anos já. Duas Achei que era semanas 10 de setembro agora, 2023. 17 anos, né? Nós estamos juntos. É. Bacana. E... E você, 18, né? 18 anos, nosso relacionamento é maior de idade. é de Vocês Não, conseguem casamento entender porque é- agora eu posso trocar minha sogra, né? 15. Não, Conseguiram entender. Casamento 15 e de relacionamento 18. Pô, que legal. Foi dia 25 de fevereiro de 2005 e casamos dia 27 de dezembro de 2008. Olhou pra ela, porque senão também e a data do seu aniversário, é? celular na sua Não cabeça. lembro. E olha só pra você ver, que interessante. É exatamente isso que a gente associa à memória. A gente associa a datas, a momentos, a circunstâncias e ocasiões. Mas acontece o seguinte, a memória já é um processo da sua evolução que está além do instinto. Pega a visão do que eu tô falando pra você. É o que você começou a se considerar como ser. Agora eu sou o Fabrício, agora eu sou um homem de tantos anos, e aí você começou a trazer o empoderamento dessa figura como sendo você. Mas você não é isso. Você veio antes disso. O primeiro momento onde você teve vida, de fato, o que é a definição de vida perante a ciência? É tudo aquilo que possui energia e movimento próprio. De alguma maneira existem algumas funções vitais dentro daquele mecanismo. Por exemplo, quando existia um O cara fala bonito, né? espermatozoide. O cara fala umas Fala coisas bonito, muito cara. loucas, né, meu? Louco, né? Louco, né? Eu treinei pra vir aqui. Você tre- Caraca, mano. Caraca. Você fala, o que esse Não. cara tá falando? Eu treinei, Calil. Calil sabe que você tá não, brincadeira. É natural. Quando você fala aquilo que você acredita, flui. Então não tem mentira, não tem. Por isso que eu até falei, o coach ele é legal, mas se for praticado é mais interessante. Então eu só falo daquilo que eu creio de fato. É aquilo que faz sentido pra mim. E aí voltando pra essa visão. O primeiro momento onde existiu vida em você, que existiu movimento, era enquanto você ainda era um espermatozoide. Ali já existia carga de DNA, ali já existia movimento, ali já existia. E o que te coordenava? Você lembra? Eu acho que não. Não lembra? Não. O Calil- Tinha uma galera junto. Só fui eu. E daí tô aqui. E aí é mais ou menos isso, olha que interessante. Você pensa, pô, como que o espermatozoide, ele não tem? Quais são os sentidos que você considera como sendo seus sentidos básicos? Tato, olfato, paladar, visão, e audição. Nossa, cara, Eu- você tá... Tem algumas coisas que você lembra Eu mesmo, hein? estudo, cara. Eu Nossa, cara, é sensacional. Eu vou...
E aí, o que a gente entende? Eu já decorei essa parte do livro. Já decorou essa parte? É. Essa parte você decorou da escola. Da escola. Não tem livro assim. Aí, o que acontece? A gente entende que nessa concepção, se você não tinha os seus sentidos básicos, o espermatozoide não tinha um olho para enxergar, não tinha um tato para ir, o que estava conduzindo ele de maneira instintiva? Desde o momento onde houve ali o ato de fato, aonde foi despejado dentro da mulher o espermatozoide, para ele fazer todo o percurso, e não é um percurso em proporção, eu não vou falar besteira, mas não sei quantas mil maratonas são percorridas em proporção, em relação à nossa realidade, e aí ele chega no óvulo. O que conduziu ele até lá? Qual força vital que estava presente lá? E assim, se você não fosse o número 1 e você fosse o número 2, a sua carga de DNA já seria diferente. Sim. Você talvez já nem se chamasse mais Fabrício. Sim. Talvez você nem fosse o mesmo gênero que você é hoje. Então o que acontece? Já existia um instinto. E o que era esse instinto que estava com você lá? E por quanto tempo ele te acompanhou? Ou por quanto tempo ele te acompanha? Então o instinto, muitas vezes, a gente julga ele como sendo ruim. E essa é a primeira falha. O instinto ele tem algumas funções básicas. E aí você tem um instinto biológico, um instinto natural, mas ao mesmo tempo existe uma vida, existe uma energia vital que está acompanhada do instinto. Essa energia vital te conduziu até a concepção do ser. Então o que você conhece como sendo ser, que é um ser humano, que é uma espécie. Perfeito? Mas ela é uma espécie. Ele ainda não é você. Porque antes de você ser um ser humano, naquele espermatozoide também não era você? Você entende que se fosse o outro espermatozoide não seria mais você? Sim. Então aquele ser, ele chega e se depara com um óvulo, que na proporção é gigantesco. O óvulo está totalmente fechado para ele. Ele tem que ficar insistindo ali, já viu todo mundo que está do lado dele morrendo. Não existe julgamento naquele momento, mas se existisse a nossa mentalidade humana naquele momento, falar, caramba, tá todo mundo morrendo aqui, o que tá acontecendo comigo? Eu não sei se naquele momento, naquele tempo, talvez a percepção de tempo fosse diferente, né? Por isso que é muito difícil a gente falar de tempo. Mas enfim, ele se depara com um obstáculo enorme, e aí ele perfura aquilo ali, ele fala, venci. Aí fala, venceu nada, irmão. Agora você vai ter que pegar metade do que eu tenho, eu vou pegar metade do que você tem. Que a gente vai ter que se fundir. E ali acontece algo que é totalmente diferente da concepção do espermatozoide como sendo ele. Pode falar, cara. Ele não ia fazer piada, né? Não ia falar algo sério, né? Meu, na hora que assim, ó, na hora que ele falou dividir tudo, né? Foi assim, casamento, né? Teve que. Seria. Só que eu pensei, ele vai ficar uma. De piada. Aí eu só pensei, só que ele já leu o meu pensamento. Aí eu tive que fazer a piada. E aí ele entende o seguinte. Então o que é o instinto? O instinto ele nasceu ali, ele já existia antes de você. Ele já estava ali. Não é algo que apareceu. Ele já existe, já existe um instinto natural da vida. E é interessante que o instinto está muito atrelado à prosperidade, mas não é para falar disso não, entendeu? Nós nascemos para crescer, isso é fato. Nós somos uma semente de fato que veio para prosperar. E uma semente sem ser regada, ela é morta, ela vira só lixo. Então a gente tem que cuidar da semente que está na nossa mão. E a semente que nós somos hoje ainda não é o fruto, ainda somos sementes, mas no estágio mais avançado da germinação. Então acontece o seguinte, nasceu a criança, você não lembra de nada. Como que você lembra que você era você quando era um bebê? Não existia consciência ali. O que te conduzia então? A começar a levantar a cabeça, a abrir o olhinho, a começar a caminhar, a sentir um cheiro. O instinto estava com você ali. O instinto e a força natural de vida. É de maneira instintiva, biológica. Todas as células que estavam se replicando no seu corpo a todo instante para favorecer o teu crescimento, acontecia de maneira instintiva, não era racional. O instinto, ele está presente aqui. Você está pensando quanto de ar você está jogando para dentro do teu pulmão? Você está pensando quanto de sangue você está impulsionando ali, está bombeando para as extremidades do seu corpo? Não tá. Isso acontece de maneira natural. Então o instinto ainda continua com a gente. Só que o instinto, ele começa a ter uma modificação, porque ele encontra um concorrente no meio do processo. E sabe quem é o concorrente? O concorrente nasceu quando a Eva mordeu a maçã. E aí entrou a consciência, que é o conhecimento do bem e do mal. Você entende que naquele momento... Desculpa. Vai lá, cara. Gente, vocês que de todo o Brasil, eu tô olhando pra Júlia, mas a câmera é lá. Vocês de todo o Brasil que estão assistindo, vocês pegaram essa visão? Vocês pegaram a visão que nós éramos e somos, né? Um instinto. Só que depois a gente entrou a consciência. Imagina a treta que vai dar disso aí. Exatamente. Somos. Continue, meu irmão. Virou o que somos. E aí acontece, então, no trânsito natural da evolução, então a gente sai dessa base de instinto e aí começa a ter a evolução da mente. E o que é a evolução da mente? A mente, ela começa a ter alguns sensores, que são captadores, que começa a ter a questão do sentido do corpo físico.
Todos os nossos sentidos são com base em sensores físicos. Sistema sensorial, né? Sistema Aí é tudo sensorial. aquilo que você capta. Tudo que você capta. E você só tem 5 bases de captação, que são aquelas que eu falei: tato, olfato, paladar, enfim. E aí você começa a transformar aquilo sobre experiências. Só que o que a mente começa a fazer? Ela começa a criar como se aquilo sendo dela. A experiência é dela. Então ela começa a criar uma forma que vai além do ser. Agora tudo aquilo pertence a ela. Se ela... Você gosta de comida japonesa? Sim, demais. Você gosta de comida japonesa? Eu prefiro o churrasco. Exatamente isso. E o que faz ele gostar e você não gostar tanto? O Da sabor, maneira. o fato de eu ter experimentado, e eu posso calcular que... Perfeito. É a sua experiência. Vocês comeram a mesma coisa, mas a experiência foi diferente. Como você armazenou a experiência foi diferente. Então a mente, ela começa a pegar todos esses espasmos, todos esses estímulos, e ela começa a associar. E ela vai começando a colocar fórmula, rótulos. Ela começa a colocar formas para aquilo. Isso é bom, isso é ruim, isso eu gosto, isso eu não gosto. Só que ela começa a criar agora uma identidade de ser que não é você. Porque ela não surgiu depois do instinto. Ela só surge quando você tem 7, 8, 9, 10 anos de idade. E aí ela vai começando a ganhar forma. E ela começa a se empoderar. A gente chama isso de ego. Isso chama de mente egóica. E existem vários estudos que a própria filosofia traz a respeito disso. E a mente egóica, ela faz você começar a achar que você é aquilo. Só que a mente egóica, ela tem uma inteligência racional, que é o seguinte: nesse momento em que ela já está expandida, ela já tem a noção de tempo. E aí existe o maior medo do ser humano que ninguém fala. Sabe qual que é o maior medo do ser humano? A morte. Morte. E você sabe que as pessoas falam assim: nossa, mas eu não tenho medo de morrer. Tem. Só que você não vai assumir isso. E você vai viver como se você não fosse morrer. Porque a sua mente egóica, ela vai desconectar disso. Porque ela sabe que ela está atrelada ao tempo. Porque se ela governa todo o seu corpo físico, porque a partir desse momento, o seu instinto fez você crescer da mesma maneira, não fez? Seu corpo biológico funcionou da mesma maneira, não fez? Só que quando a mente vem, ela começa a governar. Ela não começa a governar sobre o instinto? Sim. Só que ela acha que ela governa. Porque o instinto ainda tem algumas funções básicas que são predominantes. Por exemplo, compulsão alimentar. Por que pessoas têm compulsão alimentar? Elas comem de maneira instintiva. Aí agora você falou, olhou com o Calil. Ah, mas foi sem querer. O Calil que olhou pra Júlia. E ele perguntou se chegou lanche. Chegou lanche. A Júlia fez um sinal. Eu falei... Olhou pro Totalmente Calil, o Calil já olhou pra instintivo. Júlia e já pensou, não deu certo agora. Ficou ruim pra nós. E ó, pra você ver, e é interessante porque assim, ele é um tema muito sensível. Porque você acredita não é um distúrbio emocional, é um distúrbio físico. Na verdade, nada mais é do que uma função natural instintiva. Só que a mente se empoderou daquilo e ela começou a associar prazer àquilo. Aquilo que era pra ser biológico. Foi isso que aconteceu. Benditamente. O instinto e a mente e o ego. O ego. A culpa é da Eva. É da Eva, não deveria ter Aí, feito ó. isso. Tá certo, é isso mesmo. É isso. Vai E dar- agora nós estamos aqui sofrendo Vai por dar causa disso. treta lá em Vítima. cima, hein? Vai dar treta. E olha que interessante. Nesse momento a gente começa a entender o seguinte. Então existem algumas funções que são naturais. Tem pessoas que têm compulsão por sexo. Tem pessoas que acreditam porque a base do instinto da sobrevivência é a cadeia alimentar. É ser mais forte, só o mais forte sobrevive. E ninguém ensina isso para um leão, ninguém ensina isso para um elefante. É natural, é instintivo, é a lei da natureza. Não só a lei biológica humana. Então o que acontece? Esse instinto, muitas vezes, quando ele é mais forte, aí a pessoa, eu quero um carrão, eu quero uma casona, eu quero ganhar, eu quero ganhar, eu quero ganhar. É porque ele tem essa sensação de empoderamento com base naquilo que ele acha que é conquista. Deu pra entender? Então ele se sente mais forte com base nessas conquistas que viraram alguns padrões de sucesso, né? de força. O que acontece então Isso nesse... não é uma coisa errada. O quê? Esse sentimento da pessoa. Não. Porque, como você fala, é uma coisa que a pessoa começa a sentir. Você comentou a respeito de alimentos, sobre carro, sobre tudo, né? Sim, Mas é um instinto que está dentro da pessoa. exatamente. E eu falo isso daí, eu falei até agora, cara, isso cada, eu tenho dentro de mim isso daí, cara. Quando eu vim de moleque, eu pensava assim, não, eu vou chegar em algum lugar. Eu chegava. Eu fazia tudo para chegar. E meu pai falava assim, nossa, mas você é doido, cara. Não tem nada a ver isso que você tá fazendo. Eu colocava na minha cabeça e eu chegava. Isso aqui que está acontecendo hoje, o estudo e tudo, é um sonho, né, Júlio? Que nós sonhamos aí há um tempo atrás. Exatamente. E, cara, um tempo atrás, numa outra casa, num outro lugar, que não tinha nada a ver, eu idealizava aqui. E é engraçado que é um instinto que virou uma realidade. E isso aqui. Mas não é mal, né? Não. Exatamente. Ele tá até numa outra esfera, mas nossa, olha o passo que você tá. Pô, muito legal, de verdade mesmo. Se usado pro bem, né? Eu É vou- que o mesmo instinto que pode te levar pro bem, pode te levar pro mal. Né? E aí é um problema. E como decidir isso aí? Em que momento que o cara que vai fazer um assalto, por exemplo, decidiu que ele vai fazer um assalto?
no momento da necessidade, de fato, ou foi lá atrás? E é interessante isso que a gente está falando. Quando eu estou falando de instinto, eu quero que vocês imaginem como se fosse uma ordem cronológica que vai acontecer naturalmente. Você já falou de um outro tema que, na verdade, o que eu considero que é o acesso à mente de Deus. É muito forte isso que eu vou falar para você. É muito forte. Uau! Viu? Isso aí tá no livro lá? Rapaz, essa é a chave de ouro. Isso aí, quantas vezes eu consigo falar a chave de ouro? Não, nunca falamos Nunca sobre consigo chegar na chave de ouro. As pessoas estão tão presas na questão física que a gente, ou por tempo, ou por interesse das pessoas, elas estão muito mais dispostas a ver como ganhar dinheiro, como ter um bom relacionamento, conquistar o amor da minha vida. Tá muito top esse podcast, né, mano? Top demais. Cara, bom. quantas mil pessoas, Júlio? 5 milhões. 5 milhões? Nossa, sensacional. Aí, o que a gente entende? Eu entendo que a partir do momento em que a gente entende qual que é o processo natural da vida, Deus tem um plano. E o plano dele é dele, não é seu. Se você fizer parte do plano dele, com certeza você faz, o plano continua sendo dele do mesmo jeito. Então, quando eu estou te falando, por exemplo, que tem um instinto e que dentro do instinto existem algumas funções básicas, claro que elas não são ruins. Elas certificam um crescimento, sucesso, manutenção, mas ela tem um cunho de sobrevivência. Não é de vida eterna. O que tem cunho de vida eterna é o espírito. Mas o instinto, ele está preparando uma carcaça para que o espírito comece a sobressair. E o espírito começa a aparecer numa parte da vida. Então, até aqui eu falei, por exemplo, da mente, que agora está começando a criar conflito com o instinto. Perfeito? E nesse processo, quando surge a mente egóica, que está governando a mente, ela começa a associar prazer, ela pega aquilo que ele era o instinto e agora ela toma como dela. Ah, isso é bom, isso eu quero, isso eu não quero. E ela começa a ter uma satisfação e conquista para ela, porque agora ela é dona do seu ser. E aí ele fica esse conflito do homem, ele começa a aguçar a partir dos 15, 16, 17 anos, junto com toda uma carga de hormônio que começa a preparar isso também junto com a mulher. E aí ela começa a percorrer toda a vida adulta. E ela começa a tomar uma série de decisões que ela não sabe se é o instinto, porque acontece de maneira natural. Ela não sabe se é a mente, se ela está tomando essa decisão, ou se muitas vezes ela está sendo influenciada por um padrão comportamental da sociedade. E na maior parte das vezes é isso, tá? Enfim, então a mente ela começa a ganhar força. E aí agora ela vai ser viu como sendo você. Agora você é um homem bem sucedido, tantos anos, tal. Você é uma mulher de tantos quilos, que gosta de tantas pessoas, enfim, você tem todas essas pré-definições que é como eu falei, tudo isso é você, mas não te define como ser. Quais de nós aqui vamos estar aqui daqui 100 anos? Ninguém, né? E aí então nós não vamos mais existir daqui 100 anos. Não. A nossa história fica, Sim. a nossa vida fica, a nossa energia ela vai mudar, mas ele não sabe exatamente para o que vai, aonde ela vai, se ela retorna ao Pai. A própria ciência comprova isso, toda energia ela é uma energia que ela muda, a energia não se perde, ela apenas muda. E aí acontece o seguinte, nesse processo da mente, voltando um pouquinho, você começa a entender, beleza, então agora você já sabe que você tem força física, você já sabe que você precisa ganhar dinheiro, você já sabe que você precisa sustentar uma casa, você já sabe que você vai precisar estudar, você já sabe que você vai precisar ser bem sucedido, porque senão a conta não vai fechar no final do mês. Tudo isso é racional, correto? Agora você já sabe. E aí você começa a tomar uma série de decisões baseadas no que você precisa. E aí você começa a fazer algumas decisões. Só que daqui a pouco você se sente sozinho, você se sente isolado, aí você precisa de uma companhia, aí você quer constituir família, aí agora você não quer mais só ganhar dinheiro, agora você quer ser feliz também. E aí começa a chegar a esfera da emoção. Então tudo isso no campo, a emoção ela já não está mais associada à questão biológica, ela tem associação, mas ela não está totalmente condicionada à questão biológica ou à questão material. Ela está relacionada já a um sentimento, é como você percebe e interpreta aquilo. Só que a emoção, eu diria para você que é o primeiro espaço da alma. Entendeu? Tudo isso você sente na alma. E a alma é o que conecta o corpo ao espírito. E o espírito está totalmente fora do corpo. Então o que vai controlar? Daí você fala assim, você falou, lembra que eu falei que isso conecta a mente de Deus? Essa emoção agora ela começa a mostrar um novo ponto de vista. Lembra que eu falei tudo aquilo que entra, você deixa certo, deixa o que eu quero e tal. E daí eles começam a olhar e falar, puxa, mas eu não quero tanto isso. Entendeu? Eu achei que eu queria, mas no final das contas não estava dando tanta pena. Então o que acontece nesse momento da sua vida? Você começa a falar você começa a chegar a algumas conclusões e fala, putz, não está valendo a pena. Putz, acho que não é isso que eu estou querendo. Então você começa a se relacionar com um novo padrão. Antes você só tinha o instinto para pensar, depois você tem o instinto da mente, agora você tem o instinto da mente e a emoção. E lembra que eu te falei? Você é todos eles ao mesmo tempo. Quando na Bíblia fala que Deus fez o homem, ele fala assim, façamos a nossa imagem e semelhança. Ó, pega uma visão interessante. Façamos. É plural, não é isso? Tinha mais alguém ali? Tinha mais alguém ali? A concepção de Deus ela é dividida em 3. O que é? Pai, Filho e Espírito. Lembra que eu falei para você das características? Pai, Filho e Espírito Santo.
O Espírito Santo diz que tudo é válido menos a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Diz que é uma dos pecados de Não tem perdão, né? não tem perdão, exatamente, pecado de mortes. Funciona assim. Quem é o Pai? É o Criador. Criador. A essência, tudo provém dele. Quem é o Espírito Santo? É a palavra, é a mãe. É aquele que tem todos o Espírito Santo Consolador. E quem é o Filho? O Filho foi o único que se fez carne. Correto? Então, no processo da nossa evolução, quando você está entre a carne e a emoção, qual que foi o principal ensinamento que Jesus Cristo deixou? A prática do amor. Principalmente o amor. Exatamente. Foi o perfeito. O amor de Cristo é o que é mais forte. Fala que é o que salva, não é isso? Sim. E ele veio como sacrifício. Ele veio como oferta. O amor, a simbologia do amor de Cristo é só relacionada à oferta, não é relacionada à troca. Eu não posso chegar para você e falar assim, dá sua garrafinha para mim, eu tenho amor e eu quero trocar com você. Não, é só entrega, é só oferta. Viu? Quer água? Quer água para você e tomar. Não tem que esperar nada em troca. É oferta. Amor é oferta, não é troca. Bom, aí acontece o seguinte, então, na concepção do que eu estava falando da imagem da semelhança, nós temos o Pai que é o Criador. Nós temos o Filho que é a carne. O Verbo se fez carne. E nós temos o Espírito Santo Consolador, que é toda a maneira com que você consola os seus sentimentos em relação àquilo. Cristo, quando se ajoelhou, ele também falou, quando ele estava no Monte das Oliveiras, ele falou, Pai, se possível, tira esse cálice de mim. Sim. Mas todavia seja feita a tua vontade. Então ali ele estava falando dele como carne, do Espírito Santo, que era o sentimento que ele estava sentindo de, ao mesmo tempo, nossa, minha alma tá, mas ao mesmo tempo, todavia seja feita a tua vontade. O que acontece? Quando ele se foi, ele está falando assim, eu agora matei a carne. Agora quem governa sobre a carne é, eis que vou e deixo para vocês o meu Espírito Santo Consolador. Então qual é o ensinamento que ele fala? Ele já deixou todos os ensinamentos que você tem que aplicar para a carne, que é a questão do amor, da oferta, da entrega, todos os valores que estão dentro da fé cristã. E aí traz a questão do Espírito Santo. Ou seja, para você ter o processo de evolução, você já saiu do instinto que te trouxe até a manifestação da carne, que o Verbo se fez carne, espermatozoide não existia, se tornou de fato uma ação, nasceu a carne prosperou, a mente dominou a carne, mas é necessário que agora abata-se a carne, o homem para evoluir, diminua a tua capacidade racional, tudo aquilo que você tem como certo, sacrifica a tua carne em oferta a Deus, e agora você deixa que o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo de Deus, comece a governar a tua alma. Ainda não é salvação. Ele falou assim, eis que eu sou o caminho, a verdade e a luz, e a vida, né? Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então qual era o objetivo de Cristo? Era levá-los ao Pai. Então ele não chegou ao Pai ainda. Lembra que eu falei para você que você acessou a mente de Deus? Você sabe o que simboliza Deus? Se um simboliza a carne, o outro simboliza a emoção, e o Espírito de Deus? O que Deus, de fato, o que ele simboliza? Criação. Criança. A Eu ia falar criação. isso com ele. Desculpa, né? Que você fala, não tem nada a ver. O que você falou? Criança. Não, tem nada a ver. Vamos. Aí o que acontece? O que é a mente criadora? Por exemplo, aí você usou um exemplo muito simples. Como que Deus criou todo o universo, tudo que existe, toda a vida? Essa eu já falei isso. Não, eu quero. Não, obrigado. Vai, perfeito, essa é a primeira questão. Sabia disso? E a Ah, pode, né? Meu Deus do céu, me corrija aqui, eu não tenho teologia, não tem nada, tudo que eu vou buscar é aquilo que faz sentido pra mim, tá? Então tem a liberdade total de corrigir qualquer coisa, que a gente tem humildade e aprendizado. Mesmo se não, problema não, é claro, então, não é. Aí, ó, então pega a visão, o que acontece nesse processo? Isso é um processo que quando ele fala, pela fala, ele cria, acontece o seguinte, a fala que é manifestada é a única coisa que nos diferencia de todos os animais. Tem animais que têm comunicação, mas nenhum tem fala. Então a fala, não chama papagaio. É isso que eu ia falar, o papagaio fala. Ele só fica, né? Ele reproduz o som, sim, mas ele não tem a fala de fato, não domina a arte da fala. Esse agora aqui, cara. O que você tá pensando? Aqui, um outro não fala. Tem. Tem. Eu não vou falar agora, vou deixar lá. A Você tá perguntando. Você tá perguntando animal racional ou irracional? Um animal falou na época. Ah, mas é diferente. Não, mas tinha um animal que falava. Então, Pode ver isso mas aí. fique tranquilo, não é? Pode ver isso aí. Fique em paz.
Então, quando o único que domina a fala é esse. Só que, porém, ele fala que através da fala, ele criou tudo. Então, nós, como seres humanos, nós temos a capacidade da criação. E a criação não é só a capacidade de reprodução. A reprodução também, nós temos, assim como todos os animais têm a reprodução. Mas a criação, é que você falou. Qual foi o primeiro lugar que esse podcast existiu? Dentro da sua mente, Na bebê. minha mente, Dentro da sua mente. no meu coração. Exatamente. E aí você começa a ter uma visão Nós estamos diferente. aqui com 16 milhões de pessoas assistindo. 16 milhões de pessoas. 11. 11? tamanho. Subiu o nível. Tem mais perguntas, Júlia? Interessante isso daí, né, cara? Porque quando comecei a idealizar isso daqui, a gente morava num lugar, né, Ju? E nós Sim. movimentamos a casa toda. O Calil lembra que era um estúdio de gravação. O Calil até gravou uns rap junto com a gente lá. E fizemos até um clipe junto lá, né? Fizemos um clipe junto. E daí, assim, não tinha nada a ver com isso aqui de hoje, aqui do lugar. Uhum. E daí era lá e nós movimentamos, daqui a pouco, sabe, quando você tinha do formato certinho, cara, como se o que eu tô vendo aqui hoje, montado aqui, é como se fosse uma foto que eu tinha na minha mente lá atrás. Poxa. Em outro lugar, não tinha nada a ver da com hora, isso hein, aqui. mano? Sensacional. E daí a maneira que Deus permite que a gente vai criando as coisas. E daí Exato. concluo agora na Exatamente sua isso. fala. Quando você acessa essa mente criativa, você já naquele momento você manifestou uma energia. Ela não se manifestou em matéria, mas em energia ela foi manifestada. Esqueci duas esferas de tempo, o Cronos e o Kairos. E aí no tempo, você fala assim, isso aqui vai acontecer daqui um dia. No nosso tempo tradicional, o Cronos, né, que é dentro daquilo que a gente tem como tempo. Mas o tempo de Deus, quando você acessou aquilo, ainda que em pensamento, um sentimento de verdade tocou naquilo que Deus tinha como sendo seu. E aquilo se manifestou em matéria. Mas ainda assim, como que aquilo nasceu no teu coração? Qual foi o espasmo que nasceu no teu coração? E qual o universo que isso existe? Porque aí a gente já não tá mais na esfera da mente. Você tá entendendo o que eu tô falando pra você? Sim, claro. Nós estamos na esfera da mente, mas não da matéria, eu digo. Nós estamos na esfera racional. Uhum. Entende? Você não tem como mensurar isso? Sim. Qual que era o tamanho do lugar que você tava? Quantas pessoas tinham? Quanto que você empregou de tempo, de energia, de dinheiro? Você não tem como mensurar. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Sim. Então o que acontece? Quando você acessa a mente de Deus e aquilo faz sentido, a sua oferta sobe como um incenso suave. E aquilo te devolve como aquilo que você desejou do fundo do seu coração. Então acessar ao poder de criação, ele está relacionado realmente à intimidade que você tem com Deus. Só que a gente não chega nesse estágio. A gente fica muito preso entre a maior parte das pessoas durante a vida, ficam preso entre valores que vão ser corridos pela traça. É isso que Cristo fala, né? Não deposite seus tesouros aonde a traça e a ferrugem corrói. Traça e a ferrugem Não é isso? corrói, O que ele exatamente. estava falando? Ele estava falando para você que não adianta você depositar todos os seus tesouros, tudo aquilo que você tem de mais precioso, naquilo que vai, evidentemente, vai acabar. Não é uma coisa que talvez acabe. Evidentemente vai acabar. Vai acabar. Isso eu aplico no meu casamento, por exemplo. Se eu vejo que tem alguma coisa que está relacionada a algo que não que é material, e que de repente está gerando algum sentimento, o meu tesouro não é aquele material. Meu tesouro é o sentimento sincero que eu tenho dentro do meu coração. De paz, de amor, de harmonia, de completude. Entendeu? Isso que eu não sacrifico mais. Esse é meu tesouro. Entendeu? Então eu entendi que eu sou, de fato, a imagem e semelhança de... Sim. Entendeu? De Deus. Então esse que é a grande responsabilidade. Caraca, top demais, hein? Uau. Top demais. E, cara, é interessante, daí na vez passada, no episódio passado aqui, nós comentamos a respeito da pergunta do Fábio até, e daí eu até fiz um comentário como Deus, ele sente o cheiro das coisas, né? Não é na atitude, não é na fala da gente, é pelo cheiro. E daí, depois eu pensando, Calil, essa semana, daí me veio um versículo à cabeça, né? Deus falando, esse povo se aproxima de mim com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Perfeito. Então, assim, o cheiro. Às vezes você chega falando uma coisa, você não consegue acessar essa glória de Deus. essa parte que vem de Deus mesmo, que é dele, que é a parte, por mais que esteja na minha mente, no meu coração, Sim. mas é uma coisa que você tem que acessar nele. Perfeito. Né? E é interessante, cara, porque daí, pensa, se você chegar falando uma coisa e com um sentimento diferente, é como se o cheiro fosse diferente, né? Exatamente isso. Exatamente isso. E é exatamente o cheiro, é exatamente o que você falou. Ele sobe como um incenso mesmo na presença de Deus, Aí, e é ó. isso que agrada Explicou. a Deus. Perfeito. Uma salva de palmas. Pra ele, né? E explicou os tudo. caras que aqui Explicou estão- tudo agora pra gente. E eu, agora aproveitando aqui a deixa, eu gostaria de saber um pouquinho de você com relação a você e esse Deus que você fala. Como é que isso Eita acontece? Essa glória. relação É. muito bacana.
Eu vou explicar que tem. Faz quanto tempo que passaram a pergunta lá, só pra. Sim, sim. Tem mais uma, mas pode prosseguir. Posso prosseguir e depois eu respondo duas perguntas. Pessoal, fica na live aí, vamos responder as Pessoal, fiquem na live aí que vai ter sorteio na live, não esquece. E outra coisa, uma coisa que a gente esqueceu de fazer. Tem que pedir pros caras seguirem. Ah, é verdade, cara. É verdade, Vamos aproveitar então que tem 12 milhões de pessoas e pedir? Não, mas vamos pedir pro Kleber pra ele ler pra nós. Com certeza, vamos pedir pra Não, com essa fala, com esse jeito aí. Você acha que ele não vai conseguir? Vai. Kleber, você pode pedir pra galera seguir, pedir pro papai seguir, pra mamãe seguir, pra gente chegar a 1 milhão de seguidores? 1 milhão de seguidores. Ativar o sininho, Falta aquela pouco. coisa toda. É, Tudo. Falta pouco pra 1 milhão. falta pouco. Falta quantos? 1 milhão, Júlia? 999 mil e alguns. E alguns quebrados. 978. Então vamos lá. Nessa câmera, nessa? Ali? Aqui? Vai. Onde? Na qual, Júlio? Aqui? Aqui? Na central. Na sua mesmo. Pessoal, aproveita agora. Aqui, ali, ou aqui. Não, brincadeira, aqui. Pessoal, aproveita agora, segue aqui o DIY no Instagram, no YouTube, já ativa o sininho, notificação, compartilha esse vídeo com o pessoal da sua família, vai lá no grupo, segue a gente, entra no meu Instagram também, eu tô com muitos seguidores, mas sempre tem espaço para mais um. Tô esperando vocês lá, eu tô com 400 e alguns quebrados de seguidores. Se eu chegar em 500 hoje, eu já tô feliz. E na live, 1 milhão de seguidores ainda hoje. Estamos contando com vocês. Muito obrigado. Tamo junto. Que legal. Inclusive, manda pro Whindersson Nunes também pra nos ajudar aí. Eu pra acho, chegar. eu acho ele meio fraquinho. Eu também. É, porque ele falou só de 1 milhão, né? É. Não, mas ele não ajuda muito. Não ajuda Tem muito. que ser outros caras, hein? Mas se der soco na cara dele, daí ele ajuda, né? Aí funciona. Pô, arrebentou a cara dele, ganhou 6 milhões de seguidores. Será que dá pra marcar uma luta? Não comigo, isso é. Não, pra marcar dá. É um humorista marcado. Pra marcar dá. Eu queria só sair vivo. Se sair vivo, tá tudo Já é certo. uma coisa. Eu vou. Tem que ver quem vai vou comparecer na luta, né? Minha mãe com certeza não vai. Então vamos lá. Questão do relacionamento com Deus. O que é interessante da questão do relacionamento com Deus? Hoje a minha visão a respeito da questão espiritual, ela está muito madura, eu diria para vocês. Porque acontece o seguinte, por exemplo, é natural que a gente tenha uma religião e essa religião ela traga alguns valores, algumas fés e doutrinas que isso traz. Então, eu, por exemplo, eu sou evangélico, sou cristão, isso é minha religião, mas a espiritualidade, para mim, hoje, ela vai além da religião. Hoje, a religião, eu entendo que os pontos de doutrina, eles são pontos de referência. O que significa isso? Por exemplo, imagina que tem um supermercado aqui do lado. E aí, a doutrina que é pregada, né, que é ensinada em cada religião, ela vai ser um ponto de referência. E cada ponto de referência, por exemplo, a gente está aqui num local, num endereço, mas eu tenho um ponto de referência, mas eu tenho outros pontos de referência ao redor daquele ponto de referência. Todos me trazem para perto deles, do local principal. Mas eles são pontos de referência. Então a doutrina, quando ela fala que ela te leva aos céus, ela vai te aproximar do ponto de acerto. Tem muitas pessoas que estão sentadas todos os dias no banco da igreja e não praticam de fato a fé. Então o que eu digo que é a doutrina? A doutrina é o ponto de referência, por exemplo. É o ponto de referência que vai te deixar mais perto da presença de Deus. Então, ou seja, se você chegar perto do mercado tal, automaticamente você vai estar perto do podcast do DIY. Perfeito? Então Sim. hoje eu entendi que a doutrina, independente da religião, ela é um ponto que vai te aproximar da presença que você tanto busca, que é a presença do Criador. E aí é interessante como que eu me relaciono com isso. Inicialmente, eu comecei com isso através da religião. Por exemplo, minha esposa casou, tinha 17 anos de idade. Ela tinha 17 anos. Os pais dela nasceram. Eu procurei uma série de confirmações da parte de Deus. E foram 12 confirmações. E aquilo mudou a minha vida. Eu tenho um testemunho maravilhoso do meu casamento. E que se cumpriu tudo o que Deus usou do irmão que estava pregando naquele determinado culto. Se cumpriu na minha vida. Então eu creio sim que Deus está dentro das igrejas. Mas maiormente o templo em que ele habita não é feito de tijolo. É dentro dos nossos corações. Então a minha visão hoje a respeito de espiritualidade, como se relaciona com Deus, é muito mais fora do templo de tijolo, do templo de concreto, do que necessariamente dentro. Então como que eu começo a me relacionar com Deus? Eu costumo muito falar da presença. O que é a presença de Deus? Como que a gente define a presença de Deus? Consegue falar para mim, Fabrício? Presença de Deus, cara, é aquele momento que você consegue se conectar com Ele e você sente alguma coisa que vem dentro de você e Ele transforma você ali, porque Deus, Ele é uma força superior, né? Então, quando a gente se aproxima dele, a tendência da gente é a gente se tornar uma pessoa diferente. Perfeito. E em que momento que eu já sei essa resposta? Sabe, cadê? Já leu o livro? Já li o livro. Em que momento que a gente acessa isso?
Em que momento que a gente vai responder? Seria sua pergunta? Mostra, essa é a pergunta. Como? Em que momento? Em que momento? A Jéssica tá com inveja que eu li o livro dela, não. Você viu a carinha dela lá? Não vi, mas eu ouvi. Ela só do olhar, ela fez até 5 nisso. Recebeu em primeira mão. Recepção. Então, vou mandar uma cópia pra você, Jéssica. Então, o que acontece? Eu falo muito da questão do poder do agora. Se você vê, como eu disse pra você, a manifestação do nome de Deus foi Eu Sou. Cristo fala antes mesmo do tempo de Jacó, Eu Sou. Ele não fala Eu Era, e nem Eu Serei. Ele fala Eu Sou. Essa é a primeira dica para você acessar a presença de Deus. Você acessa a presença de Deus no presente. Você não acessa a presença de Deus no futuro. Então isso também é uma dualidade que gera conflito na fé. As pessoas têm a fé no verbo esperar. E a fé é ensinada no verbo esperançar. Não é no esperar que amanhã Deus vai salvar, que amanhã o julgamento virá, que amanhã nós seremos salvos. Nós seremos salvos a partir do momento que nós estivermos debaixo da presença de Deus. Você acessou a presença de Deus como? Aqui e agora. Então qual que é o maior ponto de atenção hoje na minha vida? No agora. Quando que eu percebo que eu estou perdendo qualquer vestígio da presença de Deus? Quando eu começo a escutar um barulho tão ensurdecedor na minha mente que todo mundo sente. Um monte de pensamento, um monte de aflição, um monte de angústia, um monte de crítica, um monte de culpa, um monte de preocupação. E tudo isso te desassocia do tempo. Se você olhar tudo que você está passando atualmente, ou está associado a coisas que já passaram, ou a coisas que ainda vão acontecer. Que vão acontecer. E o que você faz? Você se desconecta do agora. A partir do momento que você se desconecta do agora, você se desconecta de Deus. Porque você só acessa a presença de Deus porque fala assim que Deus está fora do tempo. E o único tempo de eternidade que teve presente com você o tempo todo foi o hoje. Tudo que você viveu na sua vida, você viveu hoje. Hoje. Então, ou seja, isso é muito forte. Então, hoje, como que eu acesso a presença de Deus? Na prática constante da atenção com Deus hoje. Entendeu? Eu até falo da passagem que Jesus Cristo fala, né? Que eu virei à noite como um ladrão na madrugada. Uhum. Imagina que vai entrar um ladrão aqui, como que você vai estar? Sim. Você vai estar esperando de boa no sofá? Com um chazinho? Maquinado até os dentes, né? Um pouco. Não é isso? Do barulhinho lá, como que você tá? Você tá? Então, Falar, o que que chega eu- aí, mano. mais ou menos isso. Ó, pega a visão. O que acontece? Por que eu digo do esperançar de esperar? Beleza, ele virá. Você já sabe que ele virá. Já era uma sensação de esperar. Mas não é pra você falar da prudente, das 5 viúvas prudentes, das imprudentes. Sim. Não, com a lamparina acesa e com a lamparina apagada. Acesa é atenção. Opa, espera aí. Porque eu não sei onde ele vai passar. Eu não sei pra onde ele vai entrar. Eu sei que ele virá. Ponto. Mas quando você traz a conexão do agora, você desconecta com Deus no mesmo momento. Porque você já sabe que ele virá. Ponto. Não tem mais negócio. Ele já virá. E aí você gera o verbo de fé e esperançar. O esperançar é atenção. Não é relaxamento esperar. Ah, tudo bem, ele vai vir a qualquer momento. É estar atento a todo momento. Então, a partir do momento que você perde a atenção, você perde a presença. Então, isso é acessar a presença de Deus. O povo quer saber qual igreja você frequenta, ou você congrega, ou você busca Deus. Eu sou batizado na Congregação Cristã do Brasil, por isso que eu falo muito da questão da doutrina. Eu não sou hoje um irmão dentro dos moldes tradicionais. Uso calça comprida, mas uso meus shorts, eu gosto de assistir um futebol, eu uso barba. E aí gera até um certo conflito. Fala, Conflito, nossa, mas ele fala de Deus, mas ele não serve a Deus, ele não segue a fé de Deus. Então ele tem vaidade, ele tem isso. E aí gera a questão do julgamento que eu te falo. Hoje eu entendo que tudo que foi ensinado, claro que se você tiver menos vaidade, você vai estar mais perto de Deus. Claro que se você tiver alguns pontos que você possa sacrificar, aquilo vai te colocar num patamar de proximidade muito maior com Deus. Mas isso não vai te dar salvação. Não é isso que define a salvação. Não é isso que define a salvação. Sim. Então, assim, hoje eu frequento a Congregação Cristã do Brasil, mas eu não sou um cara que não fala de placa de igreja. Calil me conhece, eu não sou o tipo de cara que vai falar, eu acredito que Deus está na denominação A, B, C ou D. Eu frequento ali porque eu me sinto à vontade ali. É um ambiente que eu gosto dos hinos, eu gosto das pessoas, então eu me sinto em paz ali. Então eu não vou nem para prestigiar o irmão que está no culto. Eu vou realmente, de fato, para poder sentir a presença de Deus naquele momento que eu tô ali, entendeu? Então é algo muito mais interno do que externo, é muito Bom. mais intra do que extra. Top demais. Júlia, perguntas. Tem o Thiago Quadros. Certo? Um abraço pro Fala Thiago pra Quadros. eles que o Quadros mandou um abraço a todos, por favor. Ele colocou. Um abraço, Thiago Quadros. Thiagão. Vamos colocar ele na parede, né? Quadros. Quadros. Tiagão. Forte abraço, Tiagão. O Fabrício. Pensei nessa piada, cara. Poxa vida, não. Meu Deus, Fabrício. Se do fosse céu. meu filho, ele ia tá fazer descendo assim, o nível da sua Não, piada. tô decaindo aqui. Cara. Tá. Se fosse meu filho, ele ia fazer assim, badum. tss. Ele ia fazer assim. Não, Tiagão, forte abraço, Tiagão. Próximo, Qual que Júlia. é a pergunta, Julia? Eu só mandou um abraço? Não, você mandou um abraço. Ah, o Gabriel Zelotti comentou
Um dia, o Kleber me disse algo que me fez sentido. Estar no presente é fundamental. É o que ele acabou de falar agora, né? Exatamente. Acabou de falar. Eu pratico demais a questão da presença. Acessar a eternidade de Deus é só no presente. E aí, depois que essa carne tombar, a essência do tempo vai continuar existindo, do tempo de Deus. O meu Sim. tempo como carne acabou, cessou, findou. Mas a essência de Deus não. A eternidade de Deus a gente acessa hoje. Pelo menos uma falou. E, cara, é interessante isso daí, que eu lembro de uma passagem minha. Eu tava em São Paulo, numa época, na casa de um tio meu, e eu nervosão, aquela coisa de você correndo atrás, sabe, fazendo e fazendo. Aí um dia ele chegou pra mim, bem calmo assim, tio Hamilton, forte abraço, tio. Forte abraço, tio Hamilton. Queremos você aqui, hein? Não, ele chegou e falou assim, cara, acalma, meu. Falou, se você morrer hoje, o sol vai nascer amanhã do mesmo jeito. Exatamente isso. E eu pilhado. Eu pensei, puxa vida, né? Mas eu era molecão, sabe? Aquela época que você tá com 20 anos, você quer fazer as coisas todas no seu tempo ali. Você não quer esperar, né? Você quer fazer tudo no seu tempo. Exatamente. E você acha que o tempo te ajuda, você é jovem, você faz tudo, e daí você percebe que na vida as coisas não acontecem assim. Não acontece E depois você no seu vai pegando o jeito você vai aprendendo com a vida, e até mesmo a gente que tem uma fé, nós somos cristãos, né? Podemos dizer assim. Sim. Também não sou da mesma linha que você, eu frequento uma igreja, né? Faço parte de uma igreja, mas eu levo uma palavra de um pastor amigo meu lá de Madrid, pastor Sérgio, que um dia ele sentado comigo, ele falou bem assim, Fabrício, a religião é criada pelos homens. Perfeito. O importante é que você tem entre você e Deus. Perfeito. E para todos que estão nos acompanhando, estão nos assistindo, Deus é muito maior do que uma placa de uma igreja. Com certeza. Muito maior. Com certeza. Então, e a gente vai aprendendo isso daí com o tempo, né? Só que quando você é novo, você acha que as coisas têm que acontecer Consegue no seu acelerar o tempo. tempo. E você deixa de viver o presente pensando já no futuro, Exatamente. né? E muitas vezes até pensando no passado. Exatamente isso. E você perde completamente o chão, né, Você cara? não vive nenhum nem outro. Você não vive o presente, nenhum o nem futuro. outro. Que o importante é só o agora. Exatamente. É a única Eu coisa que é real. Eu costumo dizer assim que Jesus não era evangélico e Maria não era católica. Esse é o Perfeito. primeiro ponto. Os dois eram judeus. Né? Sim. Enfim, Júlia. Moisés. Galera abençoada, só gratidão. Tem gente que Deus põe em nossas vidas para fazer a transformação de muitas maneiras. Só bênçãos desejo a vocês. Um forte abraço, Amém. Moisés. Forte abraço, Moisés. E o restante do comentário é todo mundo tentando me ajudar arrumar o áudio de vocês que tava osso. Tava Sério? ruim? Ei, lasquei. Tava ruim? É que é sonoplasta aqui, né? Anos. Consegui E aí, bom agora? É, todo mundo disse que Fala, ninguém, agora tá melhor? ninguém tá reclamando mais, né? Fala ou aí. eles desistiram de me ajudar. Galera, vê como é que tá o áudio para nós. Quantas pessoas, Júlia, na live? 9 milhões. 9 milhões. 9 milhões. Se puder pelo menos aí um terço, né, desses 9 milhões poder dizer como é que tá o áudio, a gente agradece. Outra coisa. Júlia, quanto tempo de live? Eu não sei ver isso. Vê pra gente, Jeff, por favor. Aí tem que Ó, entrar lá pra ver. o Thiago Quadros colocou mais um. Meu, o quadro é o seguinte, a gente vai colocar ele na parede, já deixa lá. Tá bom. Ele vai ficar bravo. Tudo bem que ele me excluiu do comentário dele, mas tá tudo certo. Já que não mandei perguntas, vou mandar um comentário. Sou um admirador da capacidade artística do Calil, o Obrigado. talento do Kleber para ensinar, e Fabrício, um talento enorme na arte dos móveis. Arrasou. Ó, Ei, benção. Aí, pode falar pra ele que a gente vai colocar ele na parede. Tamo junto, quadrinho. show de Tiagão, bola, nós Thiagão. trabalhamos um bom tempo junto na marcenaria única lá. Ah, que legal. A gente estava comentando antes de Que começar bacana. aqui. Inclusive, a gente tem bastante coisa em comum, né? E olha, a hora que o Moisés colocou o comentário, eu ia até fazer uma complementação. Na nossa empresa, hoje, a gente tem uma série de colaboradores, algumas unidades, e é corriqueiro, é contínuo a quantidade de pastores de outras denominações que vão orar na nossa empresa. Então, a gente realmente é totalmente aberto, a gente para a operação no meio do dia, independente de religião, independente de placa de igreja, é um prazer. Moisés é um irmão abençoado. A gente já chegou durante a loja, ali na Júlio Prestes, parar todo mundo pra orar e cliente entrar e aceitar Jesus, cara. Na loja. Sim. Poxa Na vida, loja. que legal, cara. Que bênção, hein? Ah, é outro Moisés. É Eu outro tava Moisés? pensando do É outro pastor Moisés, Moisés, deixa eu mas falar. é outro Moisés. Moisés que tá no comentário. Tava falando pastor Moisés, um abraço, pastor Moisés. Mas um abraço aí pro nosso Moisés também que tá no comentário. 1h40 de live. Eu quero ver se o pessoal daquele estúdio tem alguma pergunta pra fazer pro Kleber Pinheiro. Jéssica Maria. Ah, tem uma pergunta. Menina, pulei a Jéssica. Calma.
Tempo. Tempo. Peraí. Quero Gente, aproveitar. eu perdi ela, tá todo mundo falando aqui. Com bastante gente falando? E o som melhorou? Pergunta tá bom assim agora. Não, né? Vocês podem cantar enquanto eu abro? Vamos Vamos cantar. lá. Assim. Quando eu tive. Não, chega. Jesus. Kleber, você teve um desempenho e resultado extraordinário desde que se conectou consigo mesmo. O que você acredita que foi determinante para isso? Quem fez a pergunta? Jéssica! Jéssica Maria. Jardim Lionel. Qual que é a pergunta mesmo? Acho que é assim que fala. Você teve um desempenho e resultado extraordinário desde que você se reconectou com você mesmo. O que foi determinante para isso? Para reconexão, é interessante, né? A gente costuma falar assim, a primeira coisa que eu entendi naquele momento, de maneira inconsciente, mas eu entendi. Eu entendi que eu era uma frequente criação de sofrimento. Eu estava o tempo todo criando sofrimento. O tempo todo eu estava criando ansiedade, estava criando preocupação, criando pressão, criando culpa. Eu vinha de resultado negativo, que nem eu falei para vocês, gerei uma dúvida de R$200 mil. Então você já gera aquela sensação de fracasso. E aí você olha, por exemplo, seu filho pede uma bolacha pra você e não é história não, minha esposa sabe. A alegria nossa é quando nós passava tá aqui pra estar, passava na merceariazinha, comprava o chocolatinho aéreo, não era, amorzão? Chocolatinho de 1,50 pro nosso menino, isso é maravilhoso. Até ruim falar disso aí, porque a gente lembra do quanto era maravilhoso, mas o quanto você tava num estágio de escassez, de vitimização, assim, violento. Então, em que momento que isso aconteceu? Quando eu falei, opa, espera aí. Isso eu sei fazer, sofrimento. Tô fazendo o tempo todo na minha vida. Eu continuo me sentindo triste, mal. Então, qual que é o processo de conexão? É a questão de você fazer uma autoanálise, parar de olhar para fora. Hoje a minha expectativa com o fator externo, ela é zero ou nula. Eu não lembro a última coisa que me gerou um ponto de, nossa, meu Deus, se acontecer aquilo vai ser maravilhoso, ou se não acontecer vai ser terrível. Então, o meu ponto de expectativa sobre qualquer fator externo e que não esteja acontecendo aqui e agora, dificilmente ela vai impactar em mim. Então, o ponto de conexão começou a acontecer quando eu entendi que eu era coautor da minha realidade. Deus tinha algo já definido. Existe, sim, pré-determinação. Mas além da pré-determinação, daquilo que foi já pré-determinado por Deus, existe predestinação, né? Que a palavra fala. Uhum. Então, existe a predestinação, mas também existe o livre-arbítrio. Então, ou ele me dá uma coisa ou ele me dá outra. Na verdade, não, ele me dá Por duas. isso que é pré, né? As pessoas confundem com Destinação. Destinação, Existe um destino, mas ele está predestinado. E essa predestinação, ela vai acontecer de acordo com as suas escolhas. Então eu me empoderei do meu livre-arbítrio, da minha escolha, parei de jogar a expectativa sobre qualquer fator externo, e a partir desse momento de conexão, os resultados vieram por consequência. As pessoas não acreditam, mas consequência de resultado é consequência de uma série de decisões tomadas com consistências e continuidade. Não acontece no curto prazo. A certeza que a gente tem é do plantio. A colheita, né? É isso. top. Perfeito. Muito boa. Top demais. E aí, Julia? Mais? Temos Juliana Moreira, ela mandou uma palminha. A Ju. Salvinha. Uma só? Vamos pra- Uma. Ó, Falei uma, Carioca. Vai. é que eu tô tentando arrumar um tempo. Quer fazer junto? Vai. Fazer junto, é. Um, dois, três. 3, hein? Pra você, Juliana. Juliana, licenciada nossa. Juliana, aí sim, Juliana. E ela colocou muito bom. Eu ia fazer. Importante o. Contar o jogo do Corinthians? Não, brincadeira, não ia contar. Não que era importante. Não, pode continuar. Não posso nem dar minha opinião. E você é palmeirense? Claro que não, Deus me livre. São Paulina? Claro, Eu vou sair desse Ô, bem. Juliana, você vai ser campeã domingo, sabia? Com certeza. Com certeza. Eu nem sabia que ia ter jogo, mas tá tudo bem. Tá valendo. Se perguntar quem que é o técnico do São Paulo, a gente nem sabe. Nós dois somos São Paulinos. Tele Santana. É. Não, eu não vou saber. Esse tá longe já. Mas o Luan Santana não era cantor? É isso. Mais Temos perguntas? um comentário aqui. Temos um que vale comentário? a pena. Calma aí. Não que os outros não valeram. Ô, gente. Evidente, Juliana. Gente, mais 3 perguntas pro Kleber aí. 3 perguntas e a gente já vai pro final. Tá bom? Então, lá. ó, capricha nas 3 perguntas, porque, ó, Fabrício, Valendo fala aí. o boné. Fala aí, o do boné, né? As Então. perguntas mais interessantes. Aí, agora quem vai decidir com relação à Ih, pergunta, vou jogar, Eu pensei em jogar com alguém que lógico, não seja eu. Sai fora. pro Kleber. Ah, bom. Ele, como as perguntas foram direcionadas para ele vai ter que achar uma pergunta, vai falar o nome da pessoa
e vai dar o presente. Exatamente. Então aproveita, faça a pergunta. Joguei você na já fogueira deixa o agora. like. É isso aí. Aqui nós gera crise. Não, é isso gosto de mesmo. crise. Sem crise eu não vivo. Top. Top. Então, pergunta, Júlia. Qual que seria? O Papo Reto Cristão colocou. Opa! Quando? Terça? Terça-feira. Primeiro tem que confirmar se vem. Tem que confirmar se bem, exatamente. Isso. Gente do céu. Sumiu Não. o comentário. Tá confirmado pra terça-feira. Vai lá, né? Jéssica. O dele, ele tem que comentário. confirmar com a gente ainda. Ah, falta a confirmação. Falta. Não, ele ouviu a live, participou com a gente, até agora não falou, tô aí. Não, a gente convidou ele 17 vezes, né? Não, ele foi operado Ele não- agora, ele tá de molho. Ah, é? Daí ele falou, ó, vamos ver se vai ser possível. Traz Mas uma não. cama pra ele aqui, cara. É, coloca uma maca ali, Desculpa. um lento ali, ó, o microfone da boca dele ali, Tem se que vira. rolar, é isso aí. Tem que deixar rolar. Gente, ele apagou. Acho que só tem outra. Não, mas não tá. Então fala, Jéssica, fala aí o que ele falou. Não é outro. Ah, é um elogio? Ele tá falando do som ainda. De novo. Acho que deixou. Ele apagou, gente. Gente, desculpa, a nossa equipe aqui deu. Nossa equipe Deu aqui conflito, ainda bem que a gente tem um coach aqui. É, junto com a também, gente. cara. Como é que resolve os conflitos da equipe, assim? Ah, dispensa todo mundo, manda embora. Dispensa todo mundo. É bem prático. Igual a gente bem faz lá. Pronto, então. Todos demitidos. Segue o fluxo aí, então. Segue o fluxo. Ó, das perguntas lá, eu já tenho aí a preferida, já tenho Que legal. a principal. Mas tem que falar pra ganhar o boné ou não precisa falar? Quer esperar ver se sai mais umas Não, três vamos- perguntas? Não, lá? vamos ver se o- tá se o pessoal criativo, bota já mais que alguma são coisa ali. criadores, né? É. Então, os caras têm que Criar fazer pergunta, perguntas. né? Tem que fazer perguntas. E ó, o boné tá top demais, hein? Deixa eu ver o bonézinho Top aí. vamos mesmo. ver. Olha aqui, Kleber. Boné de Veja aí. qualidade, hein? Não é igual aquele nosso que a gente faz lá. pô. Só DIY. Aí, Uau. ó. Vou pôr você na Uau. sua câmera. Aí Cadê, sim. Jéssica, a fotinha? Tem que... Um dia o Kleber foi numa palestra que era sobre comunicação. É. Ele chegou lá com a camiseta do Brasil pra palestrar. Palestrante principal da noite. Camiseta do Brasil e bonezão, assim. Verdade. Que legal, Com a cara. mão no bolso. Bem descolado. Bem descolado. Acabou no Legal, bolso. eu troquei de roupa. Era só pra falar a importância da comunicação não verbal. Daquilo que muitas vezes você não fala e transmite do mesmo jeito. Ficou bom, Jéssica? Ah, não vamos fazer pose mais, tem que olhar pra câmera aqui. É brincadeira. Fotógrafo tem que fazer pose agora? É delay a internet? O fotógrafo bom, ele arranca umas pose top, né? Você viu, né? Ó, viu? Muito top o bonezinho, hein? Ficou legal, né? Eu acredito que não teve nenhuma pergunta, não vai ser nenhuma. Fica pra você, então. Ah, não, daí Fica pra você. Fica pra você, Não vai pronto. ter muito o que fazer, vou ter que ficar com o boneco. O Resolvido. pessoal Aí, tá ó. com preguiça de perguntar. Não, vou. Brincadeira, já tem lá, ó, esse aqui se. Não. Ó. Viu? Tomou Já viu que ela não quer mostrar você, né? Eu não Só o quero- boneco. Ih, Jéssica, nós estamos ao vivo, não dá pra ficar tirando foto, fica paralisada, fica tranquilo, o importante é o vídeo. Fala aí, Julia, fala aí, Julia. Não traz velha Jéssica aí. Viu? Sensacional, né? Olha que coisa Ficou legal, linda, né? pessoal. Isso aqui é espetacular, muito bonito. Muito top. Viu? Não, esse aqui, eu queria que não tivesse pergunta boa, mas é uma pergunta boa, sim, com certeza. Vocês querem aguardar pra ter mais pergunta? Eu Querem tô seguir tranquilo, aí? irmão. Se você quiser. Eu já. Meu filho, Gabriel? É. Você. Não, ela fala sua criança e aponta pra ela. Agora. Cadê Boa você se pergunta, orgulha de hein? mim, Calil? Ah, não, a minha interna. Não, Jéssica, Ah, cara. Vocês entenderam? Eu sou a criança, entendeu? isso, é externa, né? Criança externa. É. Criança esperta. É interessante porque a criança ela tem algumas características que ela nunca vai perder. Por exemplo, a curiosidade, o desejo de crescer, natural da criança, ela vai crescer. A pureza da criança, a liberdade que ela tem de querer fazer aquilo muitas vezes quando não parece muito racional fazer. A criança não tem algumas limitações que depois de adulto a gente passa a ter. A minha criança interior, ela realmente se orgulha assim, porque a minha esposa sabe. Apesar de eu falar sério na maior parte do tempo, as pessoas que convivem comigo me veem sério também. Não, brincadeira. Eu tô brincando, tô despojado, a gente brinca, a gente se diverte. Final de semana eu curto muito minha família. A gente mudou recentemente de casa, até comentei que os últimos finais de semana, pra gente descansar, a gente tem que sair de casa. Tem muita gente em casa, então é gostoso. Que legal. Receber a família, receber as pessoas que a gente gosta, a gente tem que sentar se divertindo. Também aquela churrasqueira lá. A churrasqueira é É sensacional. difícil, né? Eu entro com a churrasqueira, o carvão, o pessoal entra com a carne. Tá certo. Se você tivesse passando
assim, do seu lado abraçando a sua criança, ela falaria assim. Ela falaria assim, ó, eu não quero... Deixa eu fazer a pergunta, porque não sai no áudio lá. A Jéssica perguntou assim, se a criança interna dela vê o Kleber, ela bate palma assim? Foi isso que ela perguntou, né? Foi. Verdade, não sai o áudio. A primeira pergunta que ela falou foi da criança interna, como que ela me vê. E olha que interessante, se eu voltasse a ser criança e soubesse que eu ia viver o que eu vivo hoje, eu não gostaria de continuar sendo criança. Cresce, é muito bom, pode crescer que vai ser bom. Vejo pessoas falando, por exemplo, casamento, casamento é difícil, casamento... Cara, casamento é uma oportunidade de crescimento única, porque casamento é completude, casamento é complementação. Você não precisa de alguém igual a você, você precisa de alguém diferente de você. Minha esposa é extremamente diferente de mim, Fabrício. Extremamente diferente. É disso que eu preciso. Se eu precisar do que eu já tenho, eu não preciso mais nada. Eu preciso de algo que eu não tenho. Então ela acrescenta pra mim tudo aquilo que me falta. Então eu particularmente amo o meu casamento, amo minha vida, amo a pessoa que eu tenho me tornado, amo as pessoas Manda um que estão do meu recado lado. pra sua esposa, então. Meu amor, minha princesa, minha vida. Peraí, que eu vou colocar na sua câmera. Música. Minha câmera tá Vai aqui, cair né? o som de fundo. Quando Eu te vi. Não tem outra música? Qual música eu dei uma mais? dessa rádio só tem essa música. Eu penso Você numa... pode escolher a música, vai, Kleber. Qual que você quer? Uma música pra minha esposa, no caso? Isso. Não, Essa música, se você, pega bem. Quem conhece sabe que tem tudo a ver com ela. Vai, popozudo. Não, brincadeira, não é essa, não é. Eu ia falar, segura o tchan. Fala, tia. É isso, né, linda? Minha esposa é extremamente reservada, é quietinha, ela... Hoje eu até falei que eu ia trazer ela aqui também para a entrevista, né? Aí ela falou, não, cara, por favor, deixa, não mexe com isso aí não. E ela fala brava, né? Fala, Não, tipo, por favor, não mexe mais, não mexe mais. Não faz ela brava é um anjo. Eu amo demais essa princesa. Não tem música que consiga expressar o que eu sinto por você, minha linda. Amo você de verdade. Não tem problema nenhum em me declarar em frente às câmeras, porque eu faço isso todos os dias. Então aquilo que você pratica não se torna peso. Então é aquilo que fala, né? Quanto mais faz, né? Quanto mais pratica, melhor fica. Eu falo todos os dias que eu amo ela, falo a todo momento que eu amo ela. Não é palavra jogada ao vento, é uma manifestação sincera de amor. Então falar isso em público, falar isso ao vivo para 50 milhões de pessoas, 55 milhões de pessoas, 70 milhões. 70 milhões de pessoas. É a mesma coisa. Amo você, minha princesa. É um prazer ter você como minha esposa, é uma honra poder ser o teu marido e ter você como minha esposa, apesar de você não ser um... Que bonitinho. Que fofo. Que lindo. Fofo mesmo, hein? Caramba. Olha lá a cara da Júlia. Olha a cara da... Fabrício, Agora eu vou tentar o agora mesmo, você né? se declara para Não, sua agora... Sem impressão física. mas agora imagine que mudou aqui, né? É como se a sua esposa sentasse aqui e você sentou lá. E aí, o que acontece agora? Não, porque a Júlia É o contrário. é o oposto. Interessante, né? E é completamente oposto. É minha meninona, que eu amo demais. Demais. Não, e assim, eu falo pra ela, eu tenho meus filhos, né? A gente tem os nossos filhos que são presentes de Deus. Mas o maior presente que eu ganhei na vida foi ter ela do meu lado. Porque eu amo demais essa mulher aí. Muito Como? bom. Te amo, E é amor. verdade. Não, e companheirona assim, sabe, demais mesmo, assim, não tem nem como expressar, ela é amor da minha vida. Eu ia fazer uma piada, mas não posso. Fala que estamos todos em casais, aqui não pode, né? Agora Não, eu quero fazer a declaração. Amor da minha vida, eu te espero quando a gente chegar em casa. X salada. Porque você não pediu aqui, cara de pau. Você vai na sua casa. O Gabriel, não, o Fabrício, aproveitando, quero mandar um abraço também pro meu filho, Gabriel. O meu menino é um menino espetacular, Que legal, inteligentíssimo, cara. amo ele. Então um beijo, amor, te amo. Papai daqui a pouco chega aí. Bacana demais, hein? Isso Só é tem ele. importantíssimo. Nesse casamento, sim, tipo, dentro do casamento, só esse. Fora- Sim. Não, brincadeira. Não. ele fala de babadeira, né? Cara, Mas daí lá. Subiu a audiência. continua fazendo essa polêmica. Imagina, né? Polêmica no ar. Imagine nesse corte. Kleber, conta uma mentira pra gente dar um corte. Essa? Essa já tá feito, já. Só editar. Não, e o duro é que eu tava quase acreditando. Eu pensei, nossa, que pergunta que eu fiz pra ele. Logo depois de se declarar. Daí ele até mudou o semblante dele ali na hora. Ele já mudou e pensou, vai falar agora. Peraí, casou com 17, então É. é outro. Peraí, teve alguma coisa nesse meio aí. Minha só Gabrielzinho, minha esposa maravilhosa, família nossa, essa bênção toda aí. E o que Deus preparar, se vier mais 15, mais 20, Que tamo legal. junto, não sei o que tem parto, né? No caso, é fácil falar. É, Poxa você tá vida, ainda né? porque você tá no primeiro. Quero ver que você tiver os 2, 3.
Benção de Deus. Não, benção. Top demais. E é aí, isso. Fabricião? Chegamos ao triste fim. Cara, eu acho que um fim muito bacana, a gente Muito. fazendo aqui homenagens, né? Opa. Você falando do seu filho. Eu acredito já que tá entre as duas melhores Sim. lives nossas já, os 2 melhores podcasts. Tá entre as duas. Tá entre as duas, É, com o top. certeza. Certeza. Com certeza. Não, com certeza. Eu até acrescentaria os artistas da SBT, que foi no outro podcast, né? Sim, foi. Mas nessa sala já tá entre os 3 melhores. né? Nossa, aí é sensacional. Caramba, Considerando cara. os 2 podcasts juntos, já tá entre Considerando os 3. todos os podcasts desse estúdio. Nossa, top 3 então. Top 3. Top 3. Pô, sensacional. É uma honra, Calil. Muito obrigado. Sensacional, né? Esse Calil é figura. Mas, cara, pra gente é top demais, assim, receber você aqui, sua família, sua esposa aí, a Jéssica, que tá junto com a gente. Obrigado mesmo, cara, pelo Jéssica, papo. queremos você aqui um dia. Eu né? acredito que, assim, uma coisa que eu ia pedir pra você fazer, até eu vou pedir depois pra Júlia colocar na câmera aqui, pra você mandar um recado pra pessoa específica, cara, que não consegue lidar com as adversidades da vida. Então, assim, com todo o conhecimento que você tem, com toda a prática sua cristã, com todo o treinamento que você já recebeu, o que você falaria hoje para uma pessoa que está lá perdida e não sabe o que vai fazer da vida, não sabe o caminho que vai tomar, sabe aquela pessoa sem chão? Perfeito. O que você falaria? Você arrebentou agora na pergunta, hein, irmão? Não, sim, cara, ó. Porque sabe uma das coisas que eu sempre pensei, e antes de você responder, e que eu acho muito bacana, eu acho que isso que a gente faz aqui, ela tem que ajudar as pessoas em qualquer estágio da vida que tiver. Quer seja no profissional, quer seja no espiritual. Então, o bacana das conversas que a gente faz aqui é para ser uma sementinha que caiu no coração de alguém, seja lá onde for. Perfeito, perfeito. Né? Então, agora manda esse recado aí. Sensacional. Eu acho que já tem o ganhador do boné. Vai ficar aqui mesmo na Poxa, mesa. já ganhei o boneco, Pergunta desculpa. é essa, rapaz. Fala sério. Então, fica pra... Fica pra próxima. Eu não vou nem... Não. Nessa câmera aqui, né? Isso. Ó, recado simples pra você que tá aí no momento de ansiedade, de depressão, de angústia. Você pode ter certeza absoluta que todo e qualquer sentimento que você tem aí hoje, que você fez dele o teu companheiro, ele é fruto de um tipo de medo. E esse medo, na essência mais profunda, é aquilo que eu falei até no início do podcast. Ele é o medo da morte, mas não da morte física. Da morte sem sentido. Aquela morte que é repleta da solidão. E isso, na verdade, significa que você está se sentindo sozinho como se você fosse um ramo cortado da videira. Como se você não fizesse parte de algo maior. Para de resistir ao que Deus tem de propósito na tua vida. Entenda que até as adversidades mais profundas, aquelas dificuldades que de fato você acredita que você nem vai conseguir passar por elas, que elas nada mais são do que degraus de crescimento para tua vida. É degraus no português. O que é importante você entender? Que você tem que se conectar com aquilo que é a essência da vida divina. A vida ela não é só manifestada materialmente. Toda a base da vida ela provém antes de você e ela vai continuar depois de você. Se conecta com a essência de Deus, procura realmente praticar tudo aquilo que todo mundo já sabe. É interessante que a Bíblia ela é a base fundamental de tudo. Entendeu? Você pergunta até para um ateu se é certo roubar. Ele vai falar para você que não. Pergunta para um ateu se é certo trair. E aonde que foi ensinado isso tudo? Na Aonde Bíblia. estão todos os valores? Então, segue tudo aquilo que você já sabe. Que a tua consciência, a tua alma já grita por isso. Então, dica bem simples, para você não se sentir sozinho, é de fato se aproximar daquilo que você já sabe que precisa ser feito e não resistir. Não se sentir vítima de algo, mas sentir que você foi escolhido para isso. Você foi escolhido para a prova que está com você. Você foi escolhido para passar exatamente pelo que você está passando. E ele só escolhe porque você tem força para passar, senão ele não escolheria. É para te tornar mais forte. Quando você entender isso, aceitar isso, sua vida muda como por milagre. Muda da água pro vinho. É isso. Simples. Uau. Top demais, hein? Sensacional. É isso. Chegamos ao fim. The End. Com a graça de Deus. Amém. Mais um dia Viu? vencido. Vamos pedir patrocinadores pra gente ter o que comer da próxima vez. Tá vendo? E também uma câmera pra mim, né? Sim. Não chegamos a 150 milhões de... Não chegamos a 150 milhões? Não, eu não fui aí. Poxa vida. Não, faltou você então, João. Vem pra cá pra encerrar. Agora não. É isso. Mas é isso, cara. Obrigado, Calil. Mais Tamo junto, mais uma. E vamos seguindo em frente aí, aprendendo com o pessoal que vem aqui pra nos ajudar, porque é uma ajuda, isso tudo que você fala. Tudo que você falou é top demais, cara. Tem muita coisa que tá aqui já guardado, que eu acho, pra mim, fez muito sentido, muita coisa. Legal demais. Acredito que muita gente que tá assistindo também teve
essa sensação assim de pequenos detalhes, Que bom. que é o que vai mudando o significado das coisas. Bacana, cara. Obrigado mesmo. Sensacional. Eu é que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vocês são espetaculares, clima maravilhoso, muito Show de bom, bola. ambiente sensacional. A gente de fato sente a presença aqui, a presença de Deus, a presença de um valor maior. A partir do momento que está no teu coração não é mais meu, é teu, agora é responsabilidade tua. Às vezes Deus escolhe algumas pessoas para que sejam veículos, assim como vocês estão sendo veículos, com certeza absoluta. O DIY aí está sendo veículo de transformação na vida de muitas pessoas e ainda é só o começo. Se preparem que vem mais. Então, Amém. Deus abençoe aí grandemente por essa oportunidade. Muito obrigado. E é isso. Tamo junto. Top, tamo junto. Então, pra encerrar, sugira 2 nomes aí. Fora o Silvio Santos, que já foi do mês passado. Foi bom você falar. Primeiro da pergunta, gostei da pergunta do Gabriel Lanzelotti. Então, da minha parte, o boné é dele. Não sei se vocês querem abrir votação, mas da minha Perfeito. parte. Decidiu, Boné. tá decidido. Então, pronto. Manda um recado pra ele aí. Gabriel Lanzelotti, muito obrigado pela pergunta. É importantíssima a sua participação. Você sabe que você tem muita coisa para impactar na vida de pessoas. Esse boné aqui, ó, lindíssimo do DIY, é seu, meu irmão. Calil vai levar para você pessoalmente. Então, ele vem buscar Por Uber. aqui. Ah, vem buscar Vem aqui, ó. buscar e já participa Já da live. participa com o boné aqui, tá? Esperando aqui, ó. Vai ficar aí. Até ele buscar. É isso aí. Você falou para falar 2 nomes de pessoas, qual o propósito, o que que você, só para mim entender. Não, na outra vez, no último podcast, indicaram o Silvio Santos. Queria saber se quer indicar alguém também. Eu acredito que é interessante pegar uma questão de empreendedorismo, uns caras aí que estão começando, tipo Elon Musk, Bill Gates. O problema do Elon Musk é que Ele tá viajando demais, ele cara. tá viajando demais. E aí tá sem agenda. O Bill E Gates, não é só ele que tá viajando, não. Tem alguém viajando na maionese aí também. e o Bill demais, Gates, Em Marte, o Bill Gates, assim, eu tenho um pequeno problema pessoal com ele. Entendi. Que eu prefiro. Por que você não aproveita esse podcast de transformação de conteúdo e você traz um novo significado para essa relação? Conversa com ele, entrega o perdão, desbloqueia emocionalmente. Tem pessoas que passam na nossa vida que é para entregar. Eu lembro que você comentou uma vez que numa reunião Ele incorpora um personagem, né? Como se fosse... você Vai deu um começar a conselho pra chorar, ele, Calil. um tal de Windows, alguma coisa assim que lançou alguma foi. empresa, E Microsoft. o problema é que eu dei essa dica pra ele e ele não deu uma moral pra mim, né? Não, ele fez Eu falei da Microsoft, eu falei, era Calilsoft. e virou Microsoft. Que Eu falei, bosta, cara, Calil. bota o nome. Nada. Cara, tem que cortar, né? Tá, amor? E aí eu falei assim, irmão, eu prefiro muito mais o Steve. Né? Hoje, Você esteve onde? É só os meus Ele nativos trabalhando, Steve Jobs. Steve viajando. Steve viajando. Steve viajando foi bom. Igual o Elon Musk, viu? 2 pessoas para fazer parte do podcast aqui. Isso. Ó, eu e a Jéssica tem uma história de vida bem legal. Acho que seria interessante. Ela recentemente deu uma entrevista para a TV Tem falando a respeito da depressão. Isso, verdade. Pode ser algo interessante. Legal. Interessante compartilhar a história dela. Já vamos agendar com a Jéssica Maria Schmidt Leonel Vaz. É o nome dela. Poxa vida, hein? Isso é uma honra. E eu acredito que a maior parte dos meus contatos são de fora. Tem até mesmo o Lucas. Ó, o que Lucas, eu já tive a oportunidade de entrevistar ele no meu Instagram, um né? cara sensacional. É um cara da hora. Então, Lucas, queremos você aqui, hein? Roubou o nome, gente. É isso. São as dicas. Mais uma vez, muito obrigado. Próxima vez eu espero pelo menos uma esfirra aqui, viu? Uma pizza. Então, Uma Eu também pizza. acho. Tô brincando, tá sensacional, não faltou nada. Comida japonesa. Comida japonesa, aí sim, ó. os Eu já podcasts. pedi pro fórum semana passada, não rolou? Não, não rolou. Não. Tem que mandar, tem que encaminhar pra ele o vídeo lá que ele manda. Ah, aí sim, mas daí do próximo eu não vou estar aqui, como que a gente faz? Não, Você pode vai vir. Você pode vir. Ah, então vou entrar ao vivo, fechou. Então, Ou melhor, azar o seu. Não, vou estar aqui, fica tranquila, Julia. Faço questão. então é isso, pessoal. Finalizamos. Finalizamos. Show É de bola. isso. Até a próxima nesse mesmo canal. DIY. DIY. Porque o importante é O importante é faça você mesmo. top demais. Trilha sonora.